Capítulo 1191. Compreendendo a própria mentalidade. Simpatia. Ao ouvir a pergunta de Tio de Germain Sparrow, Force quase duvidou de seus ouvidos. A imagem da cabeça do Sr. X que foi montada, deixando-a coberta de rachaduras, fendas e sangue veio à tona em sua mente. Assim como Force estava deliberando sobre suas palavras, Audrey olhou para ela e sorriu para Tio de Germain Sparrow. Para que a família Brown perceba sua amizade, não se trata do que você faz, mas do que a senhorita mágica escreve em suas cartas. Isso mesmo, a menos que eu apareça diretamente na frente do professor da senhorita Mago, sua compreensão sobre mim será limitada apenas aos vários rumores e coisas que a senhorita mágica conta a ele. Contanto que a história que ela conta seja boa o suficiente, mesmo que seja não se encaixe na situação real, não importa. Clay de repente percebeu que ele estava dividindo os cabelos sobre a questão. Force ficou um tanto esclarecido com as palavras da senhorita Justice, mas ela não as entendeu completamente. Depois de olhar para Tiamat, Tistar e companhia, a juíza Audrey disse a Force: você precisa transmitir a simpatia do Sr. Ward ao seu professor. Para isso, você pode inventar algumas histórias e não contar a verdade a ele. Então o que devo dizer? Force pediu conselhos. Não porque ela não fosse boa em inventar histórias. Pelo contrário, era nisso que ela era mais adepta. No entanto, o problema era que escrever um romance bem recebido era diferente de uma história que pudesse convencer as pessoas. Se ela pudesse obter o conselho de um psicólogo sênior, sobre o último, sem dúvida seria mais fácil. Audrey já havia pensado nos detalhes da carta antes de abrir a boca. Ela respondeu sem pressa: é óbvio que seu professor já percebeu que você avançou rapidamente e, devido à morte do Sr. X e a todos os tipos de questões delicadas, ele tem um certo nível de dúvida e vigilância em relação aos círculos do Beyonder que você já participei. Sim. Force assentiu indiscernivelmente de acordo com o julgamento de Miss Audrey. Se seu professor, Dorian Gray Brown, fosse descuidado, ele não teria sobrevivido até hoje. Ele teria sido capturado pela Ordem Aurora ou morrido nas mãos de outros poderes que estavam interessados na família Brown. Audrey continuou: em tal situação, ele ainda manterá contato com você. Ele lhe ensinará conhecimento, lhe dará fórmulas e fornecerá ingredientes. Isso mostra que, por um lado, ele reconhece o seu caráter imoral, e por outro lado, ele também terá um certo nível de expectativa para você obter informações importantes do misterioso e perigoso Círculo Beyonder, além de você se tornar um semideus da sequência 4. Esta é a mentalidade que queremos explorar. Audrey originalmente queria usar o termo mais neutro, agarrar, em vez de explorar, mas depois de parar por um momento, ela escolheu encarar a si mesma diretamente e enfrentar a essência do assunto. Com Force ouvindo atentamente julgamento, a estrela e o eremita ansiosos pelo que ela tinha a dizer, Audrey franziu os lábios e disse: quando você voltar, pode escrever para ele e dizer que já se tornou um viajante. Isso o deixará feliz com o seu crescimento, e também ficará surpreso com uma velocidade de avanço tão exagerada. Então, você pode responder a pergunta que ele fez anteriormente, dizendo que o senhor que estava procurando comprar o verme da estrela havia mencionado algo, que a antiga maldição na família Brown parece vir de uma existência secreta conhecida como Senhor Porta. Esta é uma questão sobre a qual seu professor nunca lhe contou, mas com a qual está definitivamente preocupado. Sem dúvida, ele sentirá medo do senhor que parece saber que você é parente da família Brown. Ele vai querer evitá-lo, mas definitivamente ansiará por saber mais. Ele então tentará descobrir o que o segredo está por trás da maldição que atormentou gerações de Browns, para a qual ele não tem solução. Ao mesmo tempo, uma troca de cartas não é um encontro direto. Isso lhe dará uma certa sensação de segurança. Ele pode mudar de residência, mudar de identidade e usar uma forma mais indireta de receber a carta, mas há uma grande chance de que ele não corte a conexão. Mantenha esta conexão. Passo a passo, revele algo mais valioso. Você despertará o desejo de seu professor e usará para retratar uma imagem do Senhor Mundo para que seu professor possa experimentar alguma forma de amizade. Nesse ponto, Audrey parou e olhou para Tio de Germain Sparrow mais uma vez. Ela poderia dizer que a boa vontade do Sr. Ward para com a família Brown era porque ele tinha um pedido, mas quanto ao pedido específico, ela não era vidente, nem tinha lido a mente de Germain Sparrow. Naturalmente, ela não conseguia adivinhar, nem poderia continuar explicando.
Kleina assentiu e disse com um sorriso rouco: depois de estabelecermos esse tipo de conexão indireta, posso pedir ao seu professor uma transação e usar a promessa de quebrar a maldição para trocá-lo por certos itens de valor. Através de Demomenestrece, ele já havia compreendido a solução para a maldição da família Abraham. No entanto, ele não planejava trocá-lo, pela fórmula da poção Planeswalker ou por um artefato selado de grau zero. Por um lado, a diferença de valor era muito grande, fazendo-o sentir-se culpado. Por outro lado, ele não queria trazer uma existência perigosa como a do Senhor Porta de volta ao mundo real. Estava sendo irresponsável consigo mesmo e com os inocentes. Ele estava pensando em outra maneira de fazer a maldição da família Abraham desaparecer até certo ponto. Em outras palavras, ainda poderia existir, mas não afetaria a vida normal da família Abraham e forneceria uma certa gama de melhorias. É isso mesmo. Beyonders de sequência média a alta no domínio da mente são realmente impressionantes. Ela pode fazer as pessoas seguirem seus arranjos sem perceber. Em comparação com quando nos conhecemos, a senhorita Justice parece ter passado por uma metamorfose completa. Isso faz as pessoas temê-la e respeitá-la. Force olhou para Shio e pareceu ler os mesmos pensamentos pungentes em seus olhos. Depois de pensar um pouco, ela reuniu coragem e disse ao tio Lord Germain Sparrow: e se meu professor rejeitar seu pedido? Você pensou que eu mataria por propriedade? Klein satirizou em chinês. Ele zombou e disse: não se preocupe. Não vou machucá-lo. Não vou usar nenhum método que o fosse. Ufa! Embora o Sr. Ward seja um pouco assustador, ele ainda é um homem de palavra. Force lentamente acenou com a cabeça e disse: vou escrever uma carta para meu professor de acordo com a sugestão da senhorita Justice. Klein assentiu levemente e examinou a área. Você pode começar a discutir a caça. Catley assumiu o controle e disse: o maior problema dessa operação é encontrar o botis santo dos segredos. Force imediatamente se lembrou de como ela o encontrou e levantou a mão. Se eu puder pegar emprestado aquele poderoso artefato selado do meu professor, então posso trazê-lo comigo. Muitas vezes posso vagar por Baklund e usar a convergência das características do Beyonder para atrair botis para um local próximo. Isso pode atrair outros semideuses do caminho do aprendiz, ou o líder da ordem secreta, Zaratu, ou o blasfemador Amon. Quanto mais Force falava, mais baixa sua voz se tornava. Ela sentiu que esse método era muito perigoso. Ela não sabia o que aconteceria com os outros membros que participaram da operação se Zaratu e Amon realmente aparecessem, mas como isca, era sem dúvida que ela não conseguiria escapar. Catley assentiu e disse pensativamente: se for apenas um artefato selado de grau 1 do caminho do aprendiz, a lei da convergência das características do Beyonder não deve ser tão atraente para os caminhos vizinhos. O alcance será limitado aos semideuses do caminho do aprendiz. E pelo que sei, não há muitos deles. Na verdade, pode-se dizer que há muito poucos deles. A maioria deles existe na forma de uma característica ou artefato selado. De repente, não desejo me tornar uma sequência 4. As pálpebras de Force se contraíram quando ela ouviu isso. Catley lançou seu olhar para tio Orlo de Germain Sparrow. Não vamos discutir o problema de saber se existem artefatos selados de grau 1 do caminho do aprendiz. Se quisermos deixar o Santo dos Segredos e a Senhorita Mágica se encontrarem, o pré-requisito é que ele também esteja em Baklund. Ele não deve ter ser tão cauteloso e muitas vezes sai. Ao ouvir isso, Leonard disse do ponto de vista de um Beyonder oficial profissional, na verdade, não é difícil. Como um semideus do caminho do aprendiz, Botis está definitivamente encarregado de lidar com acidentes entre os escalões superiores da Ordem Aurora. Ele tem conhecimento suficiente e mobilidade para ajudar os outros membros em lugares diferentes e, esse é um termo que surgiu depois que a máquina a vapor e o dirigível foram inventados. Contanto que você possa criar alguns assuntos contra a Ordem Aurora em Baklund, ele tem uma grande chance de aparecer. Enquanto falava, Leonard olhou para Klein. Com base no que ele sabia, na caótica batalha fora de Bayon City causada por Germain Sparrow, o Santo dos Segredos apareceu e pegou uma luva. Esta é uma solução. Audrey e companhia assentiram. Neste momento, o mundo disse de repente: deixe-me lembrá-lo de que a Ordem Aurora é uma organização que adora um Deus verdadeiro. Depois de agir contra eles e mirar secretamente em seus escalões superiores, o verdadeiro Criador pode ser capaz de prever isso e dar-lhes um aviso. Isso pode acontecer?
Os olhos de Audrey se arregalaram ligeiramente enquanto ela observava Catleya, Leonard e companhia. Ela percebeu que eles estavam igualmente surpresos. Isso era algo que eles nunca haviam considerado antes. Não é que eles não fossem espertos o suficiente, mas eles nunca haviam participado de tais assuntos que envolviam existências de alto nível, antes. Ou melhor, mesmo que estivessem envolvidos, não sabiam. Então o que devemos fazer? Force não pôde deixar de perguntar. Klein respondeu em um tom sugestivo, ao não mirar diretamente na Ordem Aurora. Podemos usar uma abordagem mais branda para pescar o Scientific Secretis Botis. Capítulo 1192. Cada um cumprindo o seu dever. Uma abordagem mais branda. O eremita Catleya, que carecia de experiência apenas em assuntos de alto nível, instantaneamente teve uma nova ideia e sondou: deixe a senhorita família Brown, atraindo a atenção da Ordem Aurora. Não vendo nenhuma objeção do tio Orlo de Germain Sparrow, Catleya pensou enquanto olhava para o outro lado. Como podemos fazer este assunto parecer razoável sem levantar suspeitas? Como planejar as etapas e procedimentos necessários para expor a si mesmo e como lançar as bases em cada uma das reuniões? Isso pode exigir sua ajuda, senhorita Justice. Do seu ponto de vista, apenas um manipulador que pudesse compreender com precisão as várias mentalidades das diferentes pessoas na reunião poderia permitir que o esquema parecesse natural e razoável, sem deixar rastros. Tudo bem. Audrey assentiu solenemente, sentindo-se um tanto excitada. Ela então acrescentou: embora eu nunca tenha feito nada parecido antes, farei o possível para fazer tudo parecer razoável. Porque de repente sinto um pouco de medo. Porque sinto que somos todos inexperientes. Além de Mr. World, que não pode participar diretamente, Madame Hermite pode ser muito experiente em outros aspectos, mas ela não deveria ter se envolvido em tal caça antes. Isso não é um jogo, é um ato cruel que pode matar alguém se não tomarmos cuidado. Force estremeceu ao ouvir isso. Ela suspeitava profundamente da experiência da maioria dos membros. Isso incluía ela mesma. No entanto, quando ela pensou em como a senhorita Justice e a senhora Eremita já eram semideuses da sequência 4, e que ali a estrela estavam na sequência 5, ela sentiu que isso não era um problema muito sério. Afinal, todas as potências acumularam suas experiências ao longo do tempo do nada. Além disso, eles ainda tinham tio Orlo de Germain Sparrow, o caçador mais forte dos 5 mares. Razoável. Esquema. Manipulação. Ouvindo a conversa entre Madame Hermite e Miss Justice, Klein inconscientemente extraiu as palavras-chave. Isso o lembrou de como ele havia usado 0 a 08 e a experiência de jogar em situações que haviam sido arranjadas por 0 a 08. Ele não pôde deixar de suspirar interiormente. Não é à toa que a sequência 1 do espectador é chamada de autor. Este é realmente um desenvolvimento muito razoável, mas pode passar de uma orientação para ser forçado. Não há necessidade de se apressar para fazer os arranjos em detalhes. Volte e pense cuidadosamente. Sim, ao mesmo tempo, precisamos combinar o feedback da cena para fazer ajustes. Catleya assentiu pensativa, pois imediatamente teve uma nova ideia. Quando a senhorita Magiciã participa das reuniões do Beyonder, é melhor você se esconder nas proximidades. Use seu controle do mar do subconsciente coletivo para monitorar os pensamentos de cada participante e captar com precisão o feedback. 13 pessoas virtuais seriam suficientes. Deve haver mais de 13 membros em uma reunião de Beyonder. Posso mudar para usar monitoramento para selecionar um alvo para focar. Audrey rapidamente analisou a viabilidade da sugestão e reconheceu laconicamente. Isso não seria um problema. Para ela, isso também era uma forma de treinamento. Ao mesmo tempo, também era uma forma de atuação. Ela não usava diretamente seus poderes de Beyonder para afetar o alvo, mas usava sua compreensão precisa do estado mental do alvo para manipulá-lo usando palavras, comportamento, ações e um script. Vendo que não havia problema do lado da senhorita Justiça, o eremita Catleya olhou para o mago. Para evitar um ataque surpresa e entender melhor o que está ao seu redor, preciso plantar algo em você. O que é? Force perguntou cautelosamente. Catleya olhou para o mundo na extremidade inferior da longa mesa manchada. Depois de receber a permissão do abençoado do Senhor Louco, ela ergueu a mão e pressionou-a entre as sobrancelhas. Um par de olhos transparentes apareceu na frente dela, sem cílios, parecendo frios e sem coração.
Este é o olho da espionagem misteriosa. Depois de me tornar um misticologista, posso colocá-lo no corpo de outra pessoa. O que quer que ele veja, será o que eu vejo. Além disso, uma vez que entra em um estado oculto, será muito difícil ser descoberto por outros meios. Catleya fez uma introdução simples. Ao ver esta cena, Klein inclinou-se ligeiramente para trás e suspirou interiormente. Quando ele compreendeu a visão do espírito pela primeira vez, ele viu algo semelhante atrás do velho Neil. Se ele tivesse o conhecimento de misticismo que tinha agora naquela época, teria detectado o problema antes. Talvez as coisas tivessem se desenvolvido de forma diferente. Se esse olho estranho fosse plantado em mim, eu não seria observado por Madame Hermite quando vou ao banheiro. For secretamente deu um suspiro frio quando ela perguntou hesitante, podemos plantá-lo antes cada reunião? Se fizermos contato frequente um com o outro, seremos facilmente descobertos. Além disso, o Santo dos Segredos não apareceria apenas nos horários que você escolher. Catleya cutucou os óculos pesados na ponte do nariz e explicou. Não se preocupe, não vou olhar para coisas que não deveria ver. Foi uma lição aprendida através do sangue. Force ficou em silêncio por alguns segundos antes de exalar lentamente. Tudo bem então. Catleya assentiu levemente e continuou. Depois de descobrir pistas sobre a família Abraham, a Ordem Aurora definitivamente fará uma certa quantidade de investigação. E por segurança, para evitar que acidentes aconteçam, eles definitivamente enviarão alguém com um certo nível de confiança. Entre eles, o Santo dos Segredos Botis é sem dúvida a pessoa que está mais interessada no assunto sobre a família Abraham. Além disso, Baclum não é adequado para o corpo principal de um rei dos anjos estar ativo, então a probabilidade de ele aparecer é a mais alta. Nesse momento, Tistar Leonard, que estava encostado nas costas de sua cadeira, levantou a mão e disse, não necessariamente. De acordo com as informações que reunimos, a Ordem Aurora tem outros membros de alto escalão em Baclum-Sainte Tenebroso. Depois que o Senhor desapareceu, ele se apresentou para organizar certos assuntos. Quando chegar a hora, o responsável por rastrear as pistas da família Abraham pode muito bem ser ele, não o Santo dos Segredos. Afinal, esta é a sua diocese. O semideus que conheci quando assassinei o Sr. X era São Tenebroso. Klein acenou com a cabeça em esclarecimento, sem chamar a atenção para si mesmo. A Catleya já estava preparada para isso. Sem hesitar, ela disse ao Tistar, isso pode exigir sua ajuda. Em um futuro próximo, você deve investigar mais casos envolvendo a Ordem Aurora e atacá-los mais. Dessa forma, será inconveniente para eles se deslocarem. Depois de descobrir pistas sobre a família Abraham, eles podem muito provavelmente buscar reforços, ficando, sim, o mais móvel mais oculto Santo dos Segredos para ser o responsável por isso. Leonard pensou em sua lista de missão recente e assentiu ligeiramente. Claro. Como capitão do time Red Gloves, ele tinha o direito de fazê-lo. O único problema isso poderia ser previsto pelo verdadeiro Criador? Depois que Leonard concordou, ele se virou para olhar para Klein. Depois de pensar um pouco, Klein apontou, indiretamente. Você também está sob o olhar de uma divindade. Leonard retraiu o olhar como se tivesse adquirido algum entendimento. Ele disse ao eremita Catleya, não tenho mais perguntas. A Catleya eremita ergueu os óculos e lançou o olhar para o julgamento. Faremos o possível para limitar os círculos de Beyonder nos quais a senhorita Magician estará envolvida em Astborg e na área de Baclum Bridge. Estes devem ser lugares com os quais você está familiarizado. Você deve estar constantemente ciente de qualquer anormalidade. Informe-me imediatamente sobre os arredores do local da reunião. Tudo bem. Embora Shio estivesse desapontado por ela estar envolvida nos assuntos da periferia, ela sabia muito bem que, com sua força, ela não poderia fazer muito. Naquele momento, Catleya pensou por um momento antes de dizer, você é um juiz. Quando chegar a hora, você pode precisar fazer alguma proibição de área de efeito. Isso pode não ser eficaz contra o Santo dos Segredos, Botis, mas deve ser capaz de causar alguma interferência. Tudo isso sob a premissa de um semideus resistindo a um semideus enquanto tudo que eu forneço é apoio. A educação que Shio recebeu deste jovem e a adição do conhecimento que ela aprendeu com o Mi-9 agora enfatizam a cooperação. Era muito fácil entender o que Madame Hermite estava dizendo. Neste ponto, o plano tinha apenas começado a tomar forma.
O próximo passo foi ajustá-lo pouco a pouco por meio de feedback no terreno. Fur soltou um suspiro de alívio quando de repente ela pensou em algo. Ela disse apressadamente: anteriormente, o Sr. Ward mencionou que Botis pode ter um artefato selado de grau 0. Como devemos lidar com isso? Francamente falando, ela não tinha uma impressão direta de quão aterrorizante era um artefato selado de grau 0. Isso porque ela nunca havia encontrado um antes e nunca tinha visto ninguém encontrá-lo antes. No entanto, ela havia experimentado os artefatos selados de grau 1 que Germain Sparrow havia emprestado, do Sr. Tolo. Ela sabia o quão aterrorizante era, e com um artefato selado de grau 0 sendo um grau 1 maior do que um artefato selado de grau 1, era óbvio o quão potente era. Nos rumores que Furs ouviu, alguns artefatos selados de grau 0 poderiam até destruir Backlund, ou mesmo o mundo. Catleya disse depois de alguns segundos de silêncio: por um lado, através da compreensão da senhorita, justiça das mentes das pessoas ao seu redor, ela será capaz de encontrar vestígios de existências possíveis. Por outro lado, com a compreensão da senhorita julgamento de várias anomalias na região, e combinando com a adivinhação, poderemos determinar com antecedência se existem artefatos selados. Se não conseguirmos obter nenhum feedback de tudo isso, e se o Santo dos Segredos tiver um artefato selado grau 0 com ele, você não precisa ter muito medo. Ele não vai te matar imediatamente. Ele definitivamente vai tentar ganhar o controle de você e interrogá-lo em um lugar seguro. Temos tempo e oportunidades suficientes para separá-lo do artefato selado. Lembre-se, um artefato selado que um Beyonder possui não é completamente uma parte de sua força. Durante este processo, você não gravou alguns poderes de alto nível do Beyonder? Se a situação for crítica, não se segure e tente o seu melhor para escapar. Parece que você também não está muito confiante. O rosto de Furs de repente ficou pálido quando ela forçou um sorriso. Vou tentar o meu melhor. Neste momento, Tio Orlo de Germain Sparrow tomou a iniciativa de falar. Em tempos de necessidade, ore ao Senhor Louco. Também pedirei a ele para fornecer sua proteção com antecedência e fornecer algumas revelações. Como esta operação não representaria uma ameaça ao corpo real de Cullen, independentemente do desenvolvimento, e poderia envolver um artefato selado de grau 0, ele só poderia obter algumas revelações de seu controle inicial do castelo Sephiroth. Que bom! Furs, Xiu e companhia soltaram um suspiro de alívio. Quando a reunião privada estava chegando ao fim, Klein olhou para Catleya e disse: parece que não há como encerrar a operação antes do ano novo. Eu lhe darei o adiantamento. Ele então condensou parte do conhecimento de misticismo que nunca havia mencionado em um brilho branco pálido e o empurrou para o eremita. Capítulo 1193. Rumo ao leste da Arcangel Sazir pode muito bem ser a personalidade negativa, que foi expulsa do antigo Deus do Sol. M.R. Dor já foi o mais poderoso rei dos anjos. A família Abraham também possui pelo menos 2 artefatos selados grau 0 que estão no nível de um anjo do caminho do aprendiz. As regras subjacentes deste mundo são o caos e a loucura. Pedaços de conhecimento do misticismo ressoaram na mente de Catleya, fazendo-a sentir-se pesada além do seu choque. Se não fosse o clube de tarô, a proteção do Senhor Louco e a ajuda de Tio Orlo de Germain Sparrow, ela acreditava que não seria fácil para ela obter tal conhecimento. Ela definitivamente teve que assumir um risco tremendo em troca. Se ela não tomasse cuidado, atrairia a atenção de certas existências de alto nível ou se envolveria em loucura e dor. Obrigado pelo adiantamento. Isso vai me ajudar muito a digerir a poção. Catleya abriu os olhos e agradeceu sinceramente. De acordo com seu plano original, ela acreditava que seria capaz de obter algum conhecimento de misticismo após conhecer a Rainha Mística. Com o adiantamento atual de Germain Sparrow, sua poção misticologista provavelmente seria completamente digerida. Infelizmente, alguns dias antes de chegar a Backlund, a Rainha Mystic, Bernadette havia deixado a cidade para rastrear uma pista. Isso deixou Catleya extremamente decepcionada. Ao ouvir as palavras de Madame Hermite, Klein, que estava fingindo ser o mundo, riu com voz rouca. Um preço é cobrado pelo que é concedido. Enquanto sua voz ecoava, ele acenou com a cabeça para as 2 senhoras, Justiça e Timagicea, indicando que ele também estava dirigindo essas palavras para elas. Depois que a reunião privada terminou e os membros deixaram o castelo Sephiroth um por um, Klein levantou-se e caminhou de volta para o assento de honra da extremidade inferior da longa mesa manchada, para o assento pertencente ao louco.
Ele se recostou na cadeira e apoiou o cotovelo no apoio de braço enquanto o vazio ao seu lado ondulava e formava halos. Eram luzes de oração que vinham de marionetes controladas por uma projeção histórica convocada por Klein. Eles existiam antes da reunião, mas a área correspondente estava escondida do resto, para que ninguém pudesse senti-la. Só agora voltou ao normal. Ele lançou seu olhar para a luz ondulante e expandiu sua visão à distância. No mundo real, uma montanha escura estava erguida. Havia um buraco na montanha na encosta que se estendia para baixo. Este já foi um lugar que escondeu muitos humanos que sobreviveram ao cataclismo, mas mais tarde eles foram transformados em marionetes de Dark Demonic Wolf Kotar. Durante esse período, Klein continuou rastreando as pistas e encontrou 3 pontos onde o Dark Demonic Wolf havia escondido ele mesmo. No entanto, Klein não ganhou muito com eles. A razão era simples. Assim como, agora, havia uma pedra na caverna. Nela estava sentado um jovem vestindo uma túnica preta clássica, um chapéu pontudo, uma testa larga e um rosto magro, Amon. Este anjo do tempo parecia sentir o olhar do Castelo de Sefirah quando ele levantou sua cabeça e ajustou seu monóculo de cristal. Os cantos da boca de sua curvaram-se ligeiramente. Klein retraiu seu olhar, seus músculos faciais se contraindo levemente enquanto ele murmurava, que presença assombrosa. Não é como se esse sujeito não entendesse o passado do Dark Demonic Wolf. Existe uma necessidade para ele destruir todas as pistas que eu preciso? Além disso, ele só vem um pouco antes de mim todas as vezes. Se não fosse porque ele não era páreo para Amon, ele realmente queria pendurar ele e vencer ele. Ufa! Klein suspirou e imediatamente voltou ao mundo real. Ele usava uma cartola preta e carregava uma lanterna amarela fraca. Ele dissipou sua manutenção da projeção histórica e, sem olhar para trás, deixou a montanha e se aventurou profundamente no deserto silencioso. Não houve hesitação em seus passos, pois ele já havia obtido informações detalhadas sobre o Dark Demonic Wolf Kotar, da deusa da meia-noite. Ele estava bem ciente do caráter, estilos e hábitos do Deus dos Desejos. A razão pela qual ele ainda estava procurando pelo passado do Dark Demonic Wolf era principalmente porque ele queria verificar a informação. Afinal, o continente oriental esteve na terra abandonada dos deuses por mais de 2000 anos. O lobo demoníaco negro escapou da atenção da deusa da meia-noite por um período de tempo suficientemente longo, então era muito provável que algumas anormalidades e mudanças no caráter ocorressem. Se ele fizesse um plano seguindo a inteligência fornecida pela deusa da meia-noite, havia uma pequena chance de ele cometer o erro de lançar um ataque cirúrgico usando um mapa desatualizado. Sob a tremenda pressão do verdadeiro Criador e Amon, as chances do Dark Demonic Wolf se transformar não são baixas. Talvez até tenha se tornado anormal ou meio louco por causa de excesso de estresse. Klein não pôde deixar de satirizar interiormente. As palavras Dark Demonic Wolf poderiam realmente ser trocadas por Klein Moretti ou Zoumingruia verbatim. Só precisava ser dito no tempo futuro. A outra razão para sua persistência em perseguir o passado do Dark Demonic Wolf era que ele estava tentando enganar Amon, tornando difícil para ele adivinhar que já havia compreendido as informações principais. Claro, isso pode não ser capaz de enganar o Deus do engano. Seu principal objetivo era obter uma vitória da mente, para ajustar seu estado mental excessivamente estressado. Isso permitiu que ele reduzisse a frequência com que procurava o tratamento da senhorita Justice. Bem, pelo que parece, o Dark Demonic Wolf ainda mantém sua clareza e racionalidade no final da segunda época. Não era tão violento quanto quando se fundiu com outras características do Beyonder, sanguinário, louco. Sua personalidade mais importante parece não ter mudado, sempre tão suspeito. Ele nem mesmo confia em suas próprias marionetes. Uma vez que ele decide migrar, ele deixaria todas as marionetes que ele tinha antes e cortaria todas as conexões. Além disso, o lobo demoníaco negro parece ter migrado do leste para cá. Como ele pensou sobre isso, Klein parou abruptamente. Sob a escuridão sem estrelas e a lua carmesim, ele lançou seu olhar em uma direção particular confiando em sua intuição espiritual. Sua expressão gradualmente se tornou solene quando ele ergueu a mão direita e apertou a cartola de seda. Então, ele ajustou a direção em que estava indo e caminhou na direção de onde seus olhos estavam treinados. Esse era o leste. Na escuridão sem fim, a lanterna em sua mão projetava uma sombra solitária. Seu sobretudo era quase da mesma cor da noite distante enquanto seus passos aceleravam. Baklund, em Presborog,
dentro da luxuosa mansão da família Hall. Audrey sentou-se em frente à penteadeira e começou a pensar seriamente em como soltar a isca de uma maneira aparentemente razoável. Durante esse processo, ela de repente pensou em algo. Isso aqui, se ela queria chegar perto de uma reunião de Beyonders e monitorar os pensamentos dos participantes, faltavam métodos rápidos e eficientes. Como um semideus da sequência 4, ela não podia voar nem teletransportar. Ela também não podia usar as chamas para pular secretamente. Seria bom se fosse tarde da noite, mas se ela quisesse usar os sonhos como trampolim, só poderia contar com os pés durante o dia e a noite. Oh! Na verdade, minha velocidade não é lenta, mas se eu corresse mais rápido que um trem a vapor, com certeza chamaria atenção. Há tantas potências em Backlund, então não faltam existências que podem ver através da minha invisibilidade psicológica. Da mesma forma, na minha forma de dragão, eu posso voar, mas isso é muito atraente. Atualmente, eu só posso deixar minha consciência e corpo espiritual entrar no mar do subconsciente coletivo, enquanto eu sou incapaz de trazer meu corpo. Enquanto ela ponderava sobre o assunto, Audrey só podia considerar a compra de artefatos selados ou itens místicos que tinham poderes de viajar enquanto decidia viajar através dos sonhos se houvesse sonhos. Caso contrário, ela só poderia contar com caminhadas, carruagens ou metrô. Que semideus simples. HMM. Não é de admirar que o nome completo seja meio humano, meio deus. Esses terríveis poderes de Beyonder são o lado divino das coisas, enquanto estes são o lado humano das coisas. Audrey deu uma risada autodepreciativa e refreou seus pensamentos. Backlund, distrito de Houston. Sentada ao lado da lareira, Forza abriu um livro que estava apoiado em sua coxa como uma plataforma para ela escrever. Segurando uma caneta na mão, ela ficou olhando as linhas horizontais no papel e as cartas de tarô que estavam espalhadas no chão por um longo tempo. O que há de errado? Você não quer mentir para o seu professor? Não, tudo o que você escrever será a verdade. Você não quer amar para o seu professor? Shil se aproximou, agachou-se e olhou nos olhos de Force. Force balançou a cabeça. Não, não é por isso. Eu me sinto um pouco culpado, mas sei que isso é bom para a família Brown. Só estou hesitando. Continuo sentindo que nossos destinos vão mudar depois de escrever esta carta. Ah? Shil ficou um pouco atordoado ao ouvir isso. Ela não entendeu muito bem o que sua boa amiga quis dizer. Force soltou um suspiro e disse: as batalhas do passado e agora não eram tão perigosas para nós. Tínhamos a capacidade de evitá-las e obter os recursos correspondentes para continuar nossas vidas pacíficas. Portanto, meus sentimentos por eles não ter correr fundo. Somos como pessoas ao lado de uma torrente. Poderíamos ter visto tudo passar com segurança, mas depois de escrever esta carta, talvez possamos ser arrastados pela torrente. Shil ouviu em silêncio. Ela abriu a boca e franziu os lábios. Se não fosse por isso, você acha que podemos evitar a torrente do destino? Enquanto falava, ela pegou uma carta de tarô do chão. A superfície do cartão mostrava um anjo tocando uma trombeta e o falecido. Carta de julgamento. Force olhou para o baralho de tarô por um tempo antes de fechar os olhos. Ela puxou o cabelo para trás e sorriu. Eu entendo. Este é um destino inevitável. Depois de rezar para o Senhor Louco e depois de obter a carta do mágico, era um destino inevitável. A caneta tinteiro na mão de Force finalmente pousou na carta. Porto de Pritz. Dorian Gray Brown, que há muito deixou a Associação de Pescadores e mudou de identidade, rasgou a carta enviada por seu aluno. Enquanto ele folheava rapidamente, sua expressão passou de choque, alegria e confusão para horror. Bang! Dorian jogou fora a carta em sua mão e derrubou a mesa à sua frente. Era como um monstro escondido naquele pedaço de papel com uma maldição. Ele recuou para outro canto, abriu a gaveta e tirou alguns itens. Então, ele correu para a porta e se preparou para sair. Quando sua mão direita tocou a maçaneta de latão, as ações de Dorian diminuíram de repente e finalmente pararam. Ele lentamente se virou e lançou seu olhar para a carta no chão. Havia um olhar complicado em seus olhos. Após alguns segundos, Dorian Gray Brown caminhou lentamente em direção à carta. Ele caminhou com hesitação, sentindo o dilema e as lutas, mas não parou. Era como se tivesse sido seduzido pelo diabo. Capítulo 1194, A caçada do leão a um coelho. Finalmente, Dorian parou ao lado da carta. Ele se abaixou e estendeu a mão direita.
Seus dedos tremiam quando ele agarrou a borda do papel e o pegou. Desta vez, Dorian foi muito cuidadoso. Ele começou a ler cada palavra, uma após a outra, desde o início. Às vezes ele estava iluminado, às vezes confuso e às vezes com dor. A carta que Force enviara não era longa. Ele usou apenas 3 minutos para lê-lo 2 vezes antes de cair em um longo silêncio. A luz do sol entrou pela janela e pousou na mesa derrubada. Os lábios de Dorian Gray Abraham tremeram de repente, mas ele finalmente não emitiu nenhum som. Separados por um pedaço de papel, seu polegar direito e o dedo indicador rapidamente se esfregaram e acenderam a carta com uma chama escarlate. Depois de fazer tudo isso, Dorian arrumou seus pertences, vestiu o disfarce, trocou de roupa e saiu do apartamento alugado. Usando a identidade que havia preparado anteriormente, ele foi para outro lugar. Depois de se acomodar, ele se sentou ao lado da escrivaninha e olhou para o ornamento de latão, aparentemente imerso em pensamentos. A área ficou cada vez mais escura à medida que a luz do sol enfraquecia. As pálpebras de Dorian se contraíram enquanto ele suspirava lentamente. Ele então desdobrou o pedaço de papel e pegou a caneta tinteiro. Enquanto ponderava, ele escreveu: Estou muito feliz em ver você digerindo a poção do Scribe em alguns meses. Isso significa que você pode realmente se tornar um semideus. Estes são os pontos-chave a serem observados ao atuar como um viajante, pelo menos os que eu conheço. No entanto, você deve se lembrar que a personalidade de cada pessoa é diferente. Sempre haverá algumas diferenças na atuação em situações reais. Vida, então você não pode copiar cegamente. Isso não significa que os princípios de atuação dos outros estão errados, mas que pode levar um grande conflito em seu coração, afetando seu estado mental. Às vezes, você pode fazer os ajustes apropriados para diminuir a velocidade com que a poção está sendo digerida, mas isso só será benéfico para você. Você deve se lembrar, atuar é uma ferramenta, não algo para dominar você. Estou ansioso pelo dia em que você digerir completamente a poção viajante. Prepararei os ingredientes correspondentes de um presente para você. Estou muito interessado na questão da maldição da família Abraham mencionada por aquele senhor. Acho que você deveria ter notado há muito tempo que fiz um certo grau de pesquisa sobre tais assuntos. Caso contrário, você não teria sempre me pergunte sobre esses assuntos. Espero que você possa continuar a aprender sobre esse assunto em um nível mais profundo. Depois de escrever a resposta, Dorian Gray Abraham fechou os olhos e dobrou rapidamente o papel. Janeiro de 1351, o ano novo de Baculum foi muito mais sombrio do que antes. Em um porão em Westborough, havia algumas velas tremeluzindo com chamas amarelas, iluminando os altares, cadeiras e mesas redondas ao redor. No limite da luz, em um lugar extremamente escuro, uma figura apareceu indistinta. Às vezes, balançava. Às vezes se alongava em uma entidade fina que não tinha espessura. Era como uma sombra que ganhou vida. De repente, a figura disse com uma voz profunda: Você chegou mais cedo do que eu esperava. Ao lado da vela, uma figura apareceu rapidamente no local mais iluminado pela luz. Era um homem vestido com uma misteriosa túnica preta. Seu cabelo castanho estava levemente encaracolado e seus olhos escuros e profundos pareciam conter inúmeros objetos. Ele não era outro senão um dos 5 santos da Ordem Aurora, o Santo dos Segredos, Botis. Botis sorriu e disse: Para mim, a distância não é um problema. Ele puxou uma cadeira e sentou-se antes de dizer à longa e estreita sombra: Você investigou minuciosamente? Encontrou algo em comum? A sombra que quase se escondeu nas sombras respondeu em voz baixa: Não há problemas. Realmente? Ao confirmar a pergunta, Botis instintivamente teve dúvidas. Kisma, isso pode ser uma armadilha. O São Tenebroso da Ordem Aurora, Kisma, lentamente balançou a cabeça e disse: O alvo é muito cuidadoso. Definitivamente não é um caso de exposição deliberada. Se ela não estivesse tentando comprar um item amaldiçoado de um espectro antigo, não teríamos sido capazes de sentir que ela poderia ser parente da família Abraham. O Santo dos Segredos Botis parecia estar pensando quando disse: Um item amaldiçoado de um fantasma antigo. Este é um dos principais ingredientes do Scribe. Lembro-me que a família Abraham tem um cérebro de asmano sobressalente. Eles não estou disposto a fornecer diretamente uma característica do Scribe Beyonder, na esperança de realizar alguns testes.
É de fato o estilo da família Abraham. Para simplificar, eles não têm confiança suficiente nos outros. O santo tenebroso Kisma não repetiu as palavras de Botis ao continuar, mesmo se ela estivesse procurando comprar os principais ingredientes da poção do escriba, não teríamos notado nenhum problema. Afinal, nem todo crente conhece o conhecimento místico correspondente, mas ela até mencionou algumas questões relacionadas ao aprendiz e aos Abrahams. Ela era muito cautelosa nesse aspecto. O círculo de Beonders do qual ela procurava comprar materiais e aquele a quem ela fazia perguntas não eram o mesmo. Assuntos diferentes eram deixados para círculos diferentes. Além disso, às vezes, ela contratava outros participantes para ajudá-la a fazer pedidos. Se não fosse pelo fato de termos nosso pessoal nesses poucos círculos e sermos capazes de combinar a inteligência, não a teríamos notado. O santo dos segredos Botis assentiu levemente e perguntou, por que você, simplesmente não agiu? Você até veio até mim? Nas sombras, a escuridão se agitou e respondeu lentamente, a situação em Baklund está ficando cada vez mais tensa. Os Nigtalks, os Mandateponizeiros e o Machinery Vimim estão varrendo a área, um ponto após o outro. Estamos sendo observados muito próximo. Se eu fosse lidar com este assunto, seria bom se não houvesse nenhum acidente. No entanto, se um acidente acontecesse, eu poderia não ser capaz de escapar por não ter raspado um feiticeiro secreto. Além disso, não é você quem está mais interessado na família Abraham. Botis riu e disse, não estou nem um pouco interessado neles. Só quero que todos morram. Para garantir minha própria segurança, o mais importante é cortar a vingança pela raiz. Essa é a filosofia que eu sigo. Enquanto falava, o santo dos segredos tirou uma bola de cristal do bolso de seu manto preto. A bola de cristal não era clara nem translúcida, como se tivesse sido injetada com a noite escura. Ao tocá-lo com a palma da mão, seus lábios tremeram. Esta estranha bola de cristal irradiava um brilho resplandecente. Eram como estrelas que giravam lentamente, formando uma cena complicada. Ainda é aceitável. Botis olhou para a bola de cristal em sua mão direita e assentiu gentilmente. Ele então olhou para a sombra fantasmagórica. Dê-me os detalhes. Quando soube que haveria um Beyonder se reunindo em um determinado círculo esta noite, com o alvo possivelmente aparecendo, o santo dos segredos Botis levantou-se e disse ao São Tenebroso Kisma, preciso fazer alguns preparativos. Assim que ele terminou de falar, sua mão direita se abriu e com um movimento suave, seus dedos se fecharam. A região em que ele estava imediatamente se distorceu e desapareceu. As velas, chamas, mesa redonda e cadeiras que originalmente estavam localizados aqui desapareceram, deixando para trás apenas as telhas e o teto. Depois de um tempo, as sombras se moveram e tudo voltou ao normal. Nada aconteceu com Saint Oficicretis Botis, mas a figura de Saint Tenebroso apareceu da escuridão. Ele olhou para Botis e disse com voz profunda, sua cautela ultrapassou os limites necessários. Mas isso não é ruim. Espero poder resolver o problema sem que ninguém perceba, respondeu Botis com um sorriso. Você pode me seguir. Você pode se esconder nas sombras como meu apoio. Você não aparecerá diretamente, irá embora imediatamente assim que descobrir algo errado. Tudo bem. São Tenebrosa Kisma lentamente saiu das sombras. Ele parecia jovem e bonito, com características faciais marcantes, mas seu rosto parecia estar coberto por uma leve cortina de escuridão. Depois de chegar perto de Botis, houve uma série de sons ilusórios de mastigação que vieram do nada. Os sons da mastigação e da digestão podiam ser ouvidos, assim como o mal e a fome indisfarçáveis. Isso fez o semideus estremecer involuntariamente. Os olhos de São Tenebroso congelaram por um segundo enquanto ele lançava um olhar chocado e surpreso para o rosto de Botis. Os cantos da boca de Botis se curvaram enquanto ele revelava um sorriso bastante cruel. Alguns segundos depois, um deles usou teletransporte e o outro se fundiu nas sombras e saiu da casa. Em um apartamento que estava em mau estado há anos, na área que cruza o Eastborough de Baklund e a área da ponte, havia alguns quartos no primeiro andar de um motel barato que tinha seus quartos conectados. Quando Botis saiu do mundo espiritual, a reunião dos Beyonders aconteceria apenas 2 a 3 horas depois. Ninguém havia chegado ainda. Ele olhou em volta e observou as longas mesas que estavam arrumadas desordenadamente. Após observar o ambiente, ele caminhou até um canto com a mão direita puxando a cortina. A região foi então envolvida por uma sombra,
distorcendo antes de desaparecer. Isso porque, para começar, não havia nada lá. Não havia uma medida objetiva, então ninguém teria descoberto que faltava um espaço. Eles sentiriam apenas que a distância entre as paredes e eles mesmos estava um pouco menor, mas após uma inspeção mais detalhada, tudo estava normal. Este era o poder de ocultação espacial de um feiticeiro secreto. Eles poderiam usar essa habilidade para dividir um lugar em dois e esconder parte dele. Era preciso usar uma porta específica para entrar. Naquele momento, na área que havia sido dividida e escondida, a sala existia normalmente. Havia ladrilhos, um teto e uma barata rastejando pelo chão. A barata correu para o limite e foi bloqueada pela escuridão sem fim. Depois que o Santo dos Segredos Botiz examinou a área, seu olhar parou em um vórtice transparente no ar. Esta era a porta. Cada espaço escondido definitivamente teria uma porta. Depois de pensar um pouco, Botiz enfiou a mão no bolso da túnica preta, tirou um espelho e o inseriu na porta. O espelho girou e rapidamente refletiu a cena no mundo exterior. Havia cadeiras e mesas compridas espalhadas aleatoriamente. O lugar estava vazio. Desta forma, Botiz usou este espelho para monitorar o local do encontro Beyonder. Os segundos mudaram para minutos quando os Beyonders vestidos com vários disfarces chegaram. Uma das figuras encapuzadas costumava escolher um canto perto da janela. Ela pegou um caderno do tamanho da palma da mão e folheou algumas páginas casualmente, como se estivesse revisando os pontos principais de suas perguntas ou verificando se estava totalmente preparada. E atrás dela ao lado, havia um espelho comum embutido na parede. Capítulo 1195, grau zero. Na região que estava escondida, o Santo dos Segredos, Botiz, estreitou ligeiramente os olhos ao reconhecer as viagens de Leymano. Isso fez com que ele não tivesse mais dúvidas sobre as informações fornecidas por São Tenebroso Quisma. Ele reconheceu este caderno e sabia que era um item místico ao qual a família Abraham dava grande importância. Era um dos itens mais poderosos abaixo das sequências altas, e os efeitos negativos eram insignificantes. E, quando eu era um Beyonder de sequência intermediária, eu ansiava tanto por este caderno. No final, a família Abraham estava desconfiada de mim e não deu nenhuma importância às minhas necessidades. Agora, eles aprenderam a lição? Esta mulher não deveria ser descendente da família Abraham. Caso contrário, ela não teria saído procurando pelo item amaldiçoado de um antigo espectro. Botiz murmurou, interiormente enquanto sua expressão gradualmente se tornava sombria, mostrando indícios de um fervor cruel. Depois de observar os arredores por um tempo, ele cuidadosamente enfiou a mão no bolso de seu manto preto. O bolso parecia conter um vasto espaço quando o Santo dos Segredos Botiz arrastou uma caixa de joias de 3 camadas de dentro. Esta caixa de joias não era pequena, tornando difícil segurá-la com uma mão. Era principalmente de cor preta prateada e sua superfície era coberta com decorações requintadas. Havia rubis, esmeraldas, safiras e diamantes embutidos nele, fazendo com que parecesse bastante luxuoso. Enquanto segurava a caixa de joias em suas mãos, havia uma pitada de pânico e medo em sua expressão. Era como se ele estivesse enfrentando o abismo ou ouvindo os delírios de um deus do mal. A reunião continuou normalmente. Furs deixou de lado as viagens de Leymano e se concentrou em ouvir os participantes, como se buscasse algumas respostas. Durante esse processo, ela ocasionalmente fazia perguntas, usando libras de ouro e materiais espirituais como pagamento. No entanto, ela não recebeu nenhuma resposta efetiva. Gradualmente, a reunião dos Beyonders chegou ao fim. O anfitrião providenciou para que os diferentes participantes saíssem por diferentes saídas. Logo, apenas Furs e alguns outros Beyonders foram deixados na sala. Depois de receber o sinal do anfitrião, Furs levantou-se e resistiu ao impulso de se espreguiçar enquanto caminhava em direção à porta lateral. Nesse momento, ela percebeu que seu corpo havia enrijecido. Sua cabeça mal conseguia virar, mas parecia que ela era um brinquedo que tinha sua mola de torção enrolada. Pelo canto do olho, ela viu que as paredes branco-acinzentadas haviam se tornado pretas prateadas em um instante. Eles estavam cobertos de grânulos, como se fossem feitos de metal. Os restantes participantes e o anfitrião tiveram a pele a perder o brilho que deveria possuir. Seus olhos eram opacos, seus movimentos mecânicos, como se fossem bonecos grandes. Na área escondida, Botiz havia aberto a caixa de joias em algum momento.
O interior de sua camada superior não era requintado o suficiente, mas restaurou completamente a cena da sala. Na sala, havia cadeiras e mesas compridas espalhadas ao acaso. Havia alguns fantoches do tamanho da palma da mão sentados ou em pé, como se estivessem tentando simular a realidade. Entre essas pessoas, a pessoa em pé usava um manto com capuz. A forma de seu queixo era linda e seus lábios eram canudos e vermelhos. Não era outro senão Force. Ela e os Beyonders restantes, junto com o anfitrião da reunião, silenciosamente se tornaram brinquedos. Eles foram levados para a camada mais alta da caixa de joias. A sala que se conectava ao mundo externo ficou apenas com paredes branco-acinzentadas, nada mais. Os cantos dos lábios de Bottice se curvaram pouco a pouco. Com a mão direita, fechou a tampa da caixa de joias. Em apenas uma única respiração, ele controlou magicamente seu alvo. Esta caixa de joias preta prateada de 3 camadas era o artefato selado de grau 0 que ele havia roubado da família Abraham. Como nunca havia sido obtido pelas igrejas ortodoxas, nem nunca foi profundamente compreendido, não tinha um número correspondente. De acordo com o que Bottice sabia, esta caixa de joias originou-se de um anjo da família Abraham da quarta época. Ele gostava de vagar pelo cosmos e ir para lugares diferentes no vasto universo. No entanto, uma vez, quando ele voltou para sua família para descansar, ele morreu silenciosamente em seu palácio. Seu rosto estava cheio de medo e sua expressão estava distorcida como se ele tivesse visto algo extremamente aterrorizante. Uma verdadeira criatura mítica, que poderia ser considerada um deus subsidiário na segunda época, na verdade morreu silenciosamente sem causar agitação. A morte foi extremamente bizarra. A característica do Beyonder ele deixou para trás combinada com o cadáver seu, formando a caixa de joias que era bem diferente dos outros tipos de artefatos selados. E naquela época, o Senhor Porta, Bethel Abraham, não apenas não tentou quebrá-lo e restaurá-lo a uma característica pura do Beyonder, ele até deu a ele um nome bastante estranho, Caixa dos Grandes Antigos. O primeiro nível da Caixa dos Grandes Antigos poderia transformar a localização do alvo em brinquedos e trocar de local com seu interior. Bottice havia usado essa característica para atingir facilmente seu objetivo. O segundo nível da Caixa dos Grandes Antigos registrou locais diferentes. Uma vez liberado, o portador e os seres vivos dentro de seu alcance efetivo iriam diretamente para a região correspondente. Eles então vagariam pelo cosmos como o anjo da família Abraham naquela época, explorando o universo. Quanto ao que havia no terceiro nível da Caixa dos Grandes Antigos, Bottice sabia, mas não ousava pensar nisso. Era exatamente como ele geralmente não ousava entrar em contato com este artefato selado de grau 0. Smack. Depois de fechar a tampa da Caixa dos Grandes Antigos, ele agarrou o espelho que estava embutido no vórtice transparente que estava suspenso no ar com a mão direita. Uma vez que uma determinada área foi ocultada, um Secret Sorcerer teve que usar a porta correspondente ou remover diretamente a ocultação para sair. Bottice escolheu o último método porque era o método mais fácil e rápido. As sombras se agitaram e a área que desapareceu voltou ao mundo real. A sala estava finalmente completa. Bottice não ficou mais. Sem sequer olhar para os arredores, ele fez seu corpo desaparecer rapidamente. Ele segurou as muitas caixas pretas e prateadas com pedras preciosas dos grandes antigos enquanto as cores se saturavam e se sobrepunham umas às outras. Ele atravessou o mundo espiritual que estava cheio de criaturas estranhas em direção ao local designado. Em poucos segundos, ele saiu do vazio, tentando entrar nas ruínas da Batalha dos Deuses atravessando o enorme abismo que dividia os mares. Neste momento, o Bottice parou no ar. Seus olhos se estreitaram e seus olhos instantaneamente ficaram escuros, pontilhados com incontáveis pontos de esplendor. Era como se o cosmos tivesse sido refletido em seus olhos. O cascalho formado pelas estrelas girou rapidamente, fazendo com que as rachaduras no fundo do mar rapidamente se tornassem incorpóreas, fazendo com que tudo à sua frente encolhesse e se condensasse em uma chama laranja ondulante. Essa chama se estendeu da ponta de um palito de fósforo ao se extinguir. Tudo o que Bottice experimentou depois de remover o espaço oculto foi uma ilusão. Ele permaneceu enraizado no chão. E a fonte dessa ilusão era o palito de fósforo aceso. O palito de fósforo era segurado por uma palma de pele clara, e a dona da mão era uma mulher vestindo um manto preto com estampa roxa e um capuz. Ela estava sentada em uma carruagem que estava no meio da parede,
formada por uma abóbora gigantesca. Puxando a carruagem havia um bando de ratos cinzentos. Esta não era outra senão Catleia, mas sua aparência, imagem e porte haviam mudado. Esse foi o poder que ela ganhou com a magia da Cinderela. O poder básico do Beyonder do Mystery Prayer Mysticologist Sequence 4 foi chamado de reencenação mística, expressando plenamente o ditado, conhecimento é poder. Simplificando, um misticologista poderia extrair poder de diferentes conhecimentos de misticismo que eles apreenderam e criar todos os tipos de magia ou feitiçaria. Quanto ao conhecimento do misticismo correspondente, quanto menos conhecido pelos outros e quanto menos se espalhasse, mais poderosos os feitiços se tornavam. O contrário também poderia ser estabelecido. Uma vez que alguns conhecimentos e lendas eram conhecidos por muitos e não mais misteriosos, a magia ou bruxaria criada com base em seus poderes se tornaria quase ineficaz. Catleia não tinha ideia de por que a rainha poderia criar todos os tipos de poderes mágicos que eram ricos em cores mágicas a partir dos contos de fadas particulares que o imperador Rosé lhe havia contado a ela, mas isso não impediu seu aprendizado e uso deles. Afinal, ela tinha ouvido falar desses contos de fadas de Queen Mystic. A magia que ela usou para se transformar e se disfarçar temporariamente foi chamada de Cinderela. A magia que lançou o Santo dos Segredos Botis em uma ilusão foi a Garotinha dos Fósforos. Com isso, ela o usou para impedir que a outra parte se teletransportasse, criando uma oportunidade para a batalha que se seguiria. Assim que Botis havia se livrado da alucinação, a Cinderela que estava sentada na carruagem de abóbora colocou o pé no chão e abriu os braços, fazendo com que uma enorme cruz aparecesse atrás dela. Quanto a Catleia, ela parecia estar carregando um objeto ilusório. Na sala vazia, as velas se acenderam, uma após a outra, iluminando uma longa mesa coberta de carne e sangue. Ao redor da longa mesa havia 3 figuras extremamente borradas segurando as bolas de carne enquanto devoravam constantemente a comida. Como se sentissem algo, as 3 figuras viraram a cabeça ao mesmo tempo e olharam para Botis. O coração deste santo dos segredos disparou quando ele sentiu um calafrio sair do fundo de sua alma. Ele então ouviu sons ilusórios de mastigação e digestão. Ele podia sentir a malícia indisfarçável e a fome. A pálpebra de Botis se contraiu. Ele rapidamente abaixou a cabeça e lançou seu olhar para a caixa dos grandes antigos em sua mão. A caixa preta prateada se abriu sem que ele percebesse em algum momento. A magia que Catleia usava era chamada de Festa da Traição. Originou-se do conhecimento do misticismo que ela aprendeu sobre a morte do antigo deus do sol no Tarot Club. Seu objetivo era despertar temporariamente ou imbuir o alvo de inteligência, permitindo-lhe cometer uma traição. Sem dúvida, os efeitos de encontrar um artefato selado cheio de malícia para com o dono seriam excelentes. Porém, se não fosse pelo fato de ter obtido a proteção do Senhor Louco em todas as reuniões que eles monitoravam, Catleia não teria ousado usar essa magia. Uma vez que as 3 pistas principais da Festa da Traição percebessem, ela definitivamente morreria por razões obscuras. Ela não seria capaz de resistir à sua morte e teria uma morte anormalmente horrível. Portanto, os misticologistas eram definitivamente indivíduos de alto risco. A força deles veio de caminhar à beira do abismo, vindo de coisas que eles não deveriam ter visto ou ouvido. Em comparação, a rainha mística, que podia criar magia a partir dos contos de fadas particulares de seu pai, era muito mais segura do que outros misticologistas do mesmo nível. Capítulo 1196. O patinho feio ao abrir o primeiro nível da caixa dos grandes antigos, a mesa comprida, as cadeiras, foras, e os demais, eram como bonecos. Eles estavam parados ou imóveis. Caso contrário, sob o poder das molas de torção, eles faziam movimentos simples repetidos. Ao ver essa cena, os cabelos de Botis se arrepiaram. Por alguma razão desconcertante, ele sentiu que estava prestes a se juntar e se tornar um deles. Ele instintivamente queria reagir ao artefato selado de grau 0 em sua mão, mas viu a mulher encapuzada vestida de roxo retrair a mão direita e segurá-la na boca, ligeiramente cerrada. Uma cor escura se formou instantaneamente em sua palma. Era uma corneta antiga com um feitiço que parecia muito pesado e poderoso. O chifre da magia, o chifre da destruição. As pupilas de Botis dilataram-se por falta de tempo para lidar com a caixa dos grandes antigos. Ele se agarrou à frente com a mão direita, como se tivesse levantado uma tela invisível que protegia o vazio. A área em que ele estava foi distorcida mais uma vez.
Ele desapareceu e foi escondido. Uau! O chifre na mão de Catleia soltou um leve zumbido. Ele coou na sala, mas não se estendeu para fora de seus limites. Com as ondas sonoras se sobrepondo, as sombras se estilhaçaram e o chão rachou. O espaço que havia sido escondido pelo Santo dos Segredos era como um grosso pedaço de vidro que havia sido atingido por uma marreta. Inúmeras rachaduras apareceram e se entrelaçaram. Em outro lugar, um cavaleiro imponente em armadura preta completa apareceu das sombras. Ele segurava uma longa espada larga, e dois feixes de luz vermelho escuro brilhavam em suas órbitas, São Tenebroso Quisma. Uau! Mais uma vez, Catleia tocou a buzina. Tudo na sala pareceu congelar em um âmbar translúcido. Silenciosamente, o âmbar se partiu, e até mesmo o cavaleiro de armadura negra caiu no chão como um espelho, estilhaçando-se em pequenos cacos. A região distorcida retornou ao mundo real. No entanto, Botis também conseguiu agarrar as lacunas entre os dois golpes de buzina enquanto criava inúmeras portas ilusórias para aparecer ao redor deles. Alguns deles eram portas duplas que se abriam para fora, alguns eram profundos e recuados, alguns eram cobertos por padrões misteriosos e alguns eram ocos no meio, permitindo que se visse vagamente a escuridão sem limites por trás deles. As portas ilusórias estavam em número abundante, densamente compactadas e sobrepostas, quase envolvendo o Santo dos Segredos. Sem pensar muito, Botis imediatamente abriu uma porta azul acinzentada com 7 fechaduras de latão e jogou a caixa dos grandes antigos que estava prestes a ter sua segunda camada aberta lá dentro. Este foi o exílio de um feiticeiro secreto. Poderia lançar um alvo que ele havia obtido o controle inicial em um espaço caótico correspondente. Quanto às diferentes portas ilusórias, elas representavam cenas diferentes, aquelas em que o perigo e a oportunidade coexistiam. Esse tipo de exílio não era permanente. No nível de sequência de Botis, ele só foi capaz de isolar a caixa dos grandes antigos da realidade por 20 segundos. Assim que esse tempo acabasse, o artefato selado de grau 0 retornaria ao local ao lado dele pela porta ilusória de antes. No entanto, até então, a traição induzida pelos poderes do Beyonder do inimigo definitivamente teria desaparecido. Como um semideus do caminho do aprendiz, ele viajou por muitos lugares, testemunhou muitas coisas e registrou muitos tipos de poderes. Botis tomou a decisão mais correta naquele instante. Ao mesmo tempo, o cavaleiro negro que se dividiu em pedaços rapidamente se contorceu e se reformou, tornando-se um tapete fino que fluiu com carne e sangue. Cobriu todos os cantos da sala, como um culto que só poderia sobreviver nas sombras da realidade. A Ordem Aurora pode ter muitos lunáticos, mas eles estavam acostumados a fazer coisas para se esconder para evitar atrair os Beyonders oficiais antes que seus objetivos fossem alcançados. Claro, uma vez que o assunto estivesse em seus estágios finais, eles definitivamente proclamariam sua existência abertamente. Além disso, São Tenebroso Quisma o fez na esperança de obstruir os possíveis inimigos que estavam escondidos do lado de fora até certo ponto. Isso permitiu uma separação do campo de batalha. Quando uma camada de carne cresceu do chão, das paredes e do teto, uma sombra negra retorcida surgiu no canto. Esta foi uma das almas que o Santo Tenebroso Quisma pastou. Era um poderoso vampiro da Forsaken Land of the Gods. Um caminho xamã King of Timon da sequência 4. Se o alvo pastado do pastor fosse um semideus, ele poderia liberá-lo diretamente devido à existência de seu corpo espiritual corpóreo. No entanto, apenas um poderia ser liberado em qualquer ponto no tempo, a menos que o pastor correspondente já tivesse se tornado um templário da sequência 3 da Trindade. Aproveitando a oportunidade de que o chifre, na mão da semideus estava se dissipando, o pervertido xamã King estendeu a mão e cavou um de seus olhos, um olho vermelho brilhante e ilusório. O olho brilhou com um brilho carmesim brilhante quando iluminou instantaneamente toda a sala, como se a lua carmesim tivesse descido. Sua pupila refletia a mulher vestindo um manto preto com estampa roxa e um capuz de cor escura. Imediatamente depois disso, o xamã King apertou a mão que segurava seu olho, deixando o luar carmesim ser completamente devorado pela escuridão. Uma escuridão profunda apareceu ao redor de Catleia enquanto a escuridão solidificada aprendia o local. Congelou a cena. Ao ver esta cena, Botis deu um passo à frente, ficando atrás de seu inimigo instantaneamente. Realizando um blink seguido de outro, um total de 8 figuras vestidas com mantos pretos apareceram ao redor de Catleia.
Estes não eram avatares que ele criou, mas imagens residuais que ele deixou para trás devido ao seu ardente blink. Alguns deles lançaram Lightning Storm, enquanto outros condensaram uma lança branca ofuscante. Alguns estavam cobertos por armaduras negras enquanto brandiam uma pesada espada larga que parecia capaz de cortar qualquer coisa. Diferentes figuras com diferentes poderes atacaram ou criaram uma forma de controle, mas seu alvo era o mesmo, Catleia. Quase não houve pausa entre suas ações. Quando a figura de Botiz piscou para outro canto, ele rapidamente ficou transparente, pois estava prestes a desaparecer. Ele não tinha a intenção de matar o inimigo, pois era Backlund. Além disso, a comoção criada por sua batalha não poderia ser mais suprimida. Uma vez que afetasse o mundo exterior, os anjos oficiais poderiam descer. A razão pela qual ele lançou uma série de contra-ataques antes de teletransportar foi porque ele queria suprimir o inimigo e impedi-lo de interferir na fuga dele e do São Tenebroso Quisma. Esta foi uma estratégia muito razoável. No entanto, alguns segundos atrás, em uma sala, no andar superior do antigo apartamento, Shio soube de todas as mudanças no local através da voz mental da senhorita Justice. Embora ela estivesse preocupada e ansiosa, ela não entrou em pânico. Ela seguiu o plano e pulou da janela, dando uma cambalhota no ar enquanto apontava para a área-alvo. O teletransporte é proibido aqui. Depois de fazer isso, ela imediatamente se distanciou do apartamento para evitar que os semideuses amigáveis se distraíssem. Com essa interferência, o Santo dos Segredos, Botiz, não conseguiu entrar com sucesso no mundo espiritual. Uma porta enferrujada e anormalmente pesada apareceu na frente dele, fechando firmemente o caminho. Para Botiz, uma porta ilusória desse nível não foi capaz de impedi-lo de sair. Ele poderia abrir a porta assim que fizesse alguns ajustes. Mas neste momento, algo anômalo aconteceu com a semideusa feminina no manto preto com estampa roxa. Uma luz prateada apareceu nos olhos de Catleia. Eles se conectaram como uma misteriosa cobra gigante. Esta foi a breve sorte, derivada do conhecimento que ela obteve ao analisar o sangue de uma serpente do destino. Independentemente do relâmpago aterrorizante, da lança branca ardente ou da barra do cavaleiro negro, nenhum deles atingiu o alvo. Catleia parecia estar no olho da tempestade. Não importa o quão perigoso fosse o ambiente, ela não foi afetada. Esses ataques e as tentativas de controle passaram por ela por pouco ou foram cancelados por forças amigas. Eles não conseguiram obter o efeito desejado e até ajudaram a enfraquecer as algemas escuras. Instantaneamente, Catleia curvou ligeiramente as costas enquanto penas brancas e ilusórias cresciam delas. Eles não pertenciam a um anjo, mas sim a um cisne. O patinho feio havia se tornado um cisne. Quanto ao que era um cisne, para um semideus da sequência 4, a resposta era óbvia. Era uma forma incompleta de criatura mítica. E o patinho feio também pode virar cisne. Esta era uma magia poderosa que poderia permitir um misticologista revelar sua forma incompleta de criatura mítica uma vez por dia, com cada instância durando 10 segundos. A superfície do corpo de Catleia imediatamente se abriu quando carne e sangue se acumularam dentro, formando globos oculares com pretos e brancos claros. Os incontáveis globos oculares esquadrinhavam friamente seus arredores, como se fossem manifestações de conhecimento múltiplo. Assim, a figura que carregava seu peso se transformou em uma mancha negra ainda mais abstrata em uma dimensão espacial superior. Ao ver os globos oculares densamente compactados, o Santo dos Segredos Botiz e o São Tenebroso Quisma sentiram-se tontos. Uma tempestade de conhecimento tomou forma em suas mentes. A camada de carne e sangue que envolvia toda a sala começou a tremer, levemente. Alguns pingavam, enquanto outros se contorciam intermitentemente. Neste momento, uma aura inimaginável perfurou a barreira formada de carne e osso, derramando-se no primeiro andar do apartamento em ruínas e envolvendo todos os cantos do apartamento. Ao mesmo tempo, o Santo dos Segredos Botiz e o Santo Tenebroso Quisma ficaram chocados. Seus corpos, almas e mentes estavam em um estado incontrolável. Este foi o Dragomite que sofreu uma mudança qualitativa, Min Privation. Aproveitando esta oportunidade, a bolha negra que estava coberta de rachaduras e olhos condensou uma lança na frente dela. A lança parecia ter um estilo antigo, da ponta ao cabo, estava tingida em bolhas de manchas vermelho-sangue. Ele emitia uma poderosa aura destrutiva e um sentimento sangrento, como se uma vez tivesse ferido uma poderosa existência. Com o hoje, a lança aterrorizante disparou,
indo direto para o botis que estava enraizado no chão. Em toda a sala, todas as vozes e detalhes desapareceram. Mesmo o dragomite que enchia a sala desapareceu de repente, deixando para trás apenas a ponta da lança ensanguentada e o corpo de Botis, bem como a distância cada vez menor entre eles. Lança de Longinus. Capítulo 1197. Tempestade mental. A lança manchada de sangue que parecia vir de um tempo antigo que não podia ser rastreado absorveu a presença de toda a sala, esfaqueando direto no corpo do santo dos segredos Botis. A figura de Botis de cabelos castanhos e corpo firme desapareceu, transformando-se em um par de portas duplas pretas. Ao mesmo tempo, ele apareceu atrás da porta, colocando-se em um mundo separado da terrível lança enquanto a olhava de longe. No momento seguinte, a lança manchada de sangue vermelho perfurou a porta preta e penetrou no espaço onde Botis estava. A figura de Botis continuou recuando, transformando-se constantemente em uma porta ilusória após a outra. Alguns deles eram feitos de 2 golems de pedra sinuosos, enquanto outros tinham um buraco do tamanho de um punho nas frestas da porta. Alguns estavam incrustados com pregos de prata, enquanto outros estavam cobertos por padrões misteriosos. Um após o outro, eles foram colocados em camadas repetidamente, estendendo-se a um número infinito. Sem fazer barulho, a lança de Longinus atravessou as portas ilusórias sem parar. Não permitiu que o santo dos segredos Botis encontrasse uma chance de escapar. Em menos de um segundo, a lança manchada de sangue que emitia uma forte sensação de destruição quebrou inúmeras portas ilusórias. Depois de sofrer um declínio em sua aura, finalmente esfaqueou o peito de seu alvo. Inúmeras rachaduras apareceram instantaneamente no corpo de Botis, como se ele fosse um objeto de cerâmica que tivesse caído no chão. Com um estalo, o santo dos segredos ficou escuro como breu enquanto se desintegrava em pedaços, espalhando-se por todo o chão. Isso não parecia ser seu corpo real, mas mais como sua sombra. Este foi o feitiço substituto das sombras que ele gravou de um certo santo da sequência 3 sobre o verdadeiro Criador. Claro, sem as camadas de portas enfraquecendo a lança de Longinus, ele acreditava que era muito provável que sua sombra junto com seu corpo tivessem se despedaçado. Depois de se esquivar por pouco desse ataque, Botis suportou a tontura e o choque provocados pela forma incompleta de criatura mítica de Catleia quando ele fez uma gigantesca cobra prateada sem escamas aparecer em seus olhos. Essa cobra gigantesca era tão grande que encheu os olhos de Botis. Sua superfície estava cheia de padrões densos rótulos formados por uma roda mística após a outra. Sua cabeça se conectou à cauda enquanto se fundia com inúmeros rios ilusórios, transformando-se em uma engrenagem borrada, surreal e girando lentamente. Ao redor da engrenagem redonda havia todos os tipos de símbolos que representavam diferentes futuros. De repente, os fragmentos pretos que ainda não haviam desaparecido no chão voaram um após o outro e se reorganizaram no local, restaurando Botis. O chão manchado de sangue vermelho escuro recuou rapidamente das inúmeras portas ilusórias até retornar à bolha preta distorcida. A atmosfera forte e temerosa recuou como a maré e deixou a sala. A bolha negra que estava coberta de rachaduras e globos oculares se contorceu e se restaurou, voltando a ser uma mulher vestida de preto com estampa roxa e capuz. Tudo voltou ao ponto antes da magia ou patinho feio ser usada. Reinicialização do destino. Esta foi uma das recompensas dadas ao Santo dos Segredos Botis por esmagar a família Abraham. Ele foi autorizado a gravar o poder de sequência Beyonder do Anjo do Destino, Ouroboros. Claro, definitivamente havia uma grande lacuna em relação à versão original. Ele só poderia reiniciar a realidade por 3 segundos e estava limitado ao espaço de uma pequena sala como esta. Nem foi capaz de afetar todo o primeiro andar do apartamento. No momento em que reiniciar terminou, o preparado São Tenebroso Kisma imediatamente entrou em ação. A sombra retorcida de Grazed que se originou de um conde sanguíneo abriu os braços e fez um gesto de abraçar a lua carmesim. A escuridão ao redor de Catleia surgiu, formando instantaneamente correntes negras ilusórias, mas firmes, que prendiam ao seu lugar. A carne e o sangue que cobriam o chão, as paredes e o teto se juntaram rapidamente, transformando-se em um cavaleiro coberto por uma armadura preta de corpo inteiro. Ele segurava uma grande espada pesada na mão e parecia extremamente opressivo. Na abertura da viseira do cavaleiro negro, 2 feixes de luz vermelho escuros piscaram instantaneamente se fixaram na mulher encapuzada ao lado da carruagem de abóbora.
A sombra sob os pés de Catleia de repente ganhou vida quando agarrou seus tornozelos. Como uma corrente de água que teve seu nível de água subindo, agarrou com força. Cavaleiro Negro, comandante das sombras. Então, o gigantesco cavaleiro que o estava quase atingindo o teto como se viesse de lendas míticas correu para um local não muito longe de seu alvo com um único passo. Ele cortou com a pesada e longa espada larga. Em outro lugar, um livro ilusório de prata aos olhos do Santo dos Segredos Botis virou rapidamente. Em seguida, parou em uma única página. Com isso, Botis estendeu a mão esquerda e agarrou a carruagem de abóbora por uma distância de 20 a 30 metros. Ele então agarrou a mulher, misteriosa em um manto preto com estampa roxa. Seu braço de repente ficou mais longo e sua superfície ficou preta e pegajosa, como se estivesse fluindo com um líquido maligno. Em meio ao líquido, crânios pálidos e olhos com vasos sanguíneos pronunciados cresceram, incluindo dentes e línguas afiadas. Todos os tipos de coisas estranhas surgiram, fazendo com que o mal extremo e a loucura extrema se espalhassem rapidamente pela área. Na sala, o chão rachou instantaneamente e as poucas baratas que ainda estavam vivas caíram no chão. Este foi um ataque de um estado particular de Abomination Suá. De volta à cidade de Bion, Saint Secretis Botis foi atraído pelo Tinder. Parecia que ele apenas assistia do lado de fora por um tempo antes de pegar o item e sair imediatamente. Mas, na verdade, ele estava tentando desesperadamente registrar os poderes ou estados das existências de alto nível. Depois de falhar inúmeras vezes, devido às frequentes bênçãos do destino, ele finalmente conseguiu o que queria. Claro, durante essa batalha, ele só conseguiu gravar um. Sob este braço maligno e negro como breu, a consciência de Catleia foi contaminada pela loucura. Por um momento, ela foi incapaz de responder de forma eficaz. Juntamente com os grilhões da escuridão restringindo sua sombra, ela só podia ficar enraizada no chão enquanto observava a espada larga do Santo Tenebroso Kisma cortá-la enquanto o Santo dos Segredos Botis estendia a mão esquerda para agarrá-la. Nesse momento, as paredes de carne e osso da sala que separavam o interior do exterior desapareceram. Soprou um vento, invisível e abrupto. No momento em que o vento apareceu, tornou-se violento e varreu os corações do Santo dos Segredos e do Tenebroso. Manipulador, Mindstorm. Ele não apenas não ficou surpreso ou perturbado com os pensamentos caóticos, como Botis até ergueu os cantos dos lábios enquanto sorria. Como a chave para o reboot, ele naturalmente se lembrou de que o semideus que estava na carruagem de abóbora tinha um ajudante do mesmo nível escondido do lado de fora do apartamento em algum lugar. A razão pela qual ele colocou seu foco no inimigo na superfície foi atrair o semideus oculto. Entre os dois poderes de reinicialização do destino e o estado de abominação, Botis secretamente hipnotizou a si mesmo, permitindo-se dividir naturalmente o fardo da privação da mente e a torrente de conhecimento na maioria de seus Words of Star. Ele então deixou um pequeno número para controlar seu corpo para travar o inimigo oculto. Anteriormente, o choque do Dragonsmith, e o fato de ele não ter conseguido descobrir seu alvo, convenceram Botis de que era um semideus do caminho do espectador. Enquanto sua mente estava atordoada, a coisa que ele ramificou rapidamente se agitou e ajudou Botis a localizar a origem do ataque. Mas neste momento, a maioria dos pensamentos que ressoaram entre os Words of Star não era ele sendo sobrecarregado com informações sem sentido como ele havia imaginado. Em sua mente, parecia haver uma voz dizendo milhares de palavras em um segundo. No fundo de um castelo abandonado na floresta Adelaire, há um par de portas duplas de bronze. Ele cela com as forças corruptas subterrâneas. Quanto maior a sequência de um Beyonder ao se aproximar, mais fácil será ser afetado. O cosmos é extremamente perigoso. Há existências desconhecidas observando. Dark Angel é suspeito de ser a personalidade negativa dissociada do antigo deus do sol. O que? Botis foi pego de surpresa. Ele sentiu que esses pensamentos eram perigosos, mas não pôde deixar de desejar entender mais. Apenas esse momento de estupor fez o inimigo que ele já havia encontrado desaparecer mais uma vez, escapando de seu alcance de atenção. Quanto à palma da abominação que estava indo em direção à carruagem de abóbora e a semideusa, ela também desacelerou. Da mesma forma, São Tenebroso Kisma também foi afetado pela tempestade mental quando suas ações endureceram por um segundo. Quando se recuperaram, Catleia já havia aberto a boca e cuspiu uma ervilha. A ervilha cresceu instantaneamente,
transformando-se em espessas trepadeiras verdes que arrastaram Catleia para fora da porta, permitindo-lhe escapar das algemas da escuridão e recuperar alguma liberdade de movimento. No momento em que a pesada espada larga de São Tenebroso e os braços negros de Santo dos Segredos pousaram sobre ela, eles apenas quebraram uma sombra e não feriram este misticologista. Eles haviam quebrado a magia roupa nova do imperador de Catleia, algo que não existia, então ela naturalmente não seria ferida. No segundo seguinte, a senhora encapuzada com o manto preto com estampa roxa de repente ficou transparente e se transformou em uma pilha de espuma. As bolhas rapidamente se espalharam e estouraram uma após a outra. Nada foi deixado para trás. Quanto às vinhas verdes, elas cresceram no ar e explodiram em chamas, iluminando as ruas ao redor. Tudo voltou ao normal. Era como se a curta e intensa batalha em nível de semideus nunca tivesse acontecido. O Santo dos Segredos Botiz e o Santo Tenebroso Quisma trocaram olhares. Eles não ficaram surpresos com tal desenvolvimento. Claramente, depois que o ataque furtivo falhou, os dois semideuses inimigos ficaram em desvantagem e não conseguiram mais atingir seus objetivos. Além disso, este era Baclund. Quanto mais demorassem, mais perigoso seria. Assim, eles aproveitaram a oportunidade para escapar. Além disso, para interferir no rastreamento, eles criaram deliberadamente uma grande comoção para atrair as autoridades de Baclund. Quanto à cópia das viagens de Leimano e um aprendiz Beyonder sequência 7 ou 6, eram iscas que poderiam ser abandonadas. Depois de um leve aceno de cabeça, o Santo dos Segredos Botiz tirou uma bola de cristal do bolso oculto de seu manto preto. Ele floresceu com luz antes de rapidamente se despedaçar e se fundir no vazio. Ele estava tentando impedir o rastreamento por meios místicos. Na verdade, ele não se atreveu a ficar mais tempo. Ele planejou teletransportar e retornar à sede da Aurora Order. Então, ele iria interrogar a isca e descobrir a verdade antes de decidir o que fazer a seguir. Um segundo depois, a figura de Botiz rapidamente ficou transparente e desapareceu. Quisma entrou nas sombras e saiu rapidamente, limpando os rastros atrás de si ao longo do caminho. Capítulo 1198 Frenesi o Santo dos Segredos, Botiz, começou a atravessar o mundo espiritual no momento em que entrou, indo direto para a frente oriental do Mar Sonia, as ruínas da Batalha dos Deuses. Nesse momento, seus pensamentos se turvaram. Seu corpo virou e deixou o mundo espiritual por outro lugar. No momento em que Botiz recebeu um aviso de sua espiritualidade e recuperou o controle de seus próprios pensamentos enquanto se sentia tenso, o que viu foi uma floresta nua com quase todas as folhas espalhadas. Não havia ninguém por perto, e a lua carmesim pairava alta no céu. Como ex-viajante astrólogo, ele imediatamente identificou sua localização e descobriu que ainda estava em Baclund. No entanto, ele havia se mudado da cidade para uma área remota nos subúrbios. Ao mesmo tempo, ele também entendeu o que havia acontecido. Não se sabia quando seu mundo mental havia sido infiltrado pela consciência de outra pessoa. No momento crítico, afetou seus pensamentos e mudou seu destino. Esse semideus do caminho do espectador. Eu não percebi isso. As pupilas de Botiz dilataram quando um livro ilusório branco prateado apareceu. O livro virou para uma das páginas. Botiz imediatamente levantou a mão para agarrar sua glabela. Ele pegou uma bola de escuridão da ilha da consciência e jogou em sua sombra. Sua sombra foi separada dele enquanto se contorcia para ficar de pé, revelando uma silhueta feminina. Cavaleiro Negro, sombra da depravação. Esta foi uma habilidade que Botiz havia gravado de São Tenebroso Quisma. Poderia separar os pensamentos depravados de alguém em uma sombra e formar uma criatura independente, incontrolável. Botiz usou para apagar a consciência que não lhe pertencia, e escapar da influência do manipulador. Ao mesmo tempo, esse também foi o contra-ataque do Botiz. Enquanto o semideus oculto do caminho do espectador não pudesse resolver rapidamente essa sombra, os pensamentos que ela havia fraturado gradualmente se tornariam independentes, deixando-a meio louca e até mesmo fazendo-a perder o controle. Uma vez que ele acabou com os problemas mentais latentes, Botiz não hesitou em escapar do campo de batalha predeterminado do inimigo e teleportar em outro lugar. No entanto, neste momento, sua mente de repente ficou frenética. Ele sentiu que todo o ambiente estava tornando as coisas difíceis para ele, e sua raiva não podia mais ser contida. Quando o livro prateado virou diante de seus olhos, toda a floresta desabou com um estrondo. A sombra negra quase se transformou em uma bola.
Após seu acesso de mania, o humor de Botis caiu para um nadir. Ele não conseguia levantar o ânimo com relação a nada. Ele se sentia inútil, um fardo para os outros e até para o mundo. Peste mental. Na batalha anterior, Botis já havia sido infectado por Mental Plague e finalmente agiu. A razão pela qual Catleia usou pela primeira vez a magia Tilithrimatil não foi apenas porque ela queria interferir no teletransporte de Botis, mas também porque ela estava ajudando a Senhorita Justiça a esconder quaisquer vestígios, permitindo que sua persona virtual se infiltrasse no mundo mental de Botis sem ativando sua intuição espiritual. Uma semente de peste mental foi plantada, secretamente sem acioná-la. Foi justamente por isso que, quando o ataque furtivo falhou, Catleia e Aldrey ousaram iniciar o plano de contingência. Eles recuaram por conta própria, permitindo que o Santo dos Segredos Botis e o Santo Tenebroso Kismas se separassem depois que estivessem fora de perigo. O acendimento final de Catleia da última videira verde pareceu criar uma enorme comoção para atrair a atenção dos Beyonders oficiais, fazendo o inimigo abandonar sua perseguição, mas na verdade, era para forçar o Santo dos Segredos a sair o mais rápido possível. Dessa forma, ele não teve tempo de examinar cuidadosamente e verificar sua condição em um nível mais profundo. Assim, no momento crítico de seu teletransporte, ele teve seus pensamentos mudados pela persona virtual de Aldrey. Ele veio diretamente para os arredores de Backlund, uma caixa de morte desabitada que o Tarot Club havia escolhido. E uma vez que ele acabou com a persona virtual do manipulador, a erupção de peste mental veio logo em seguida. Na verdade, se ele tivesse usado Reboot ou Fifat antes, ele definitivamente teria sido capaz de retornar a um estado em que não havia problemas latentes. No entanto, ele só decidiu usar esse trunfo quando quase foi morto pela lança de Longinus. E a essa altura, seu mundo mental já havia sido infiltrado por muito mais de 3 segundos. Ele estava desanimado e deprimido, tentando ao máximo resistir à sua doença mental. Foi nesse momento que ele viu um monte de bolas de lã surreais surgirem do vazio à sua frente. Na parte de trás do novelo de lã, o fio de cor brilhante se estendia em uma distância infinita. Seguindo essa linha, Catleia, que usava um manto preto com estampa roxa e um capuz de cor escura, saiu do mundo espiritual e apareceu na frente do Santo dos Segredos, Botis. Ela foi incapaz de rastrear os inimigos que haviam feito algum tipo de interferência, mas conseguiu estabelecer uma conexão com o campo de batalha predeterminado. Ela poderia rastrear a persona virtual da juíza Aldrey. No momento em que chegou, Catleia fechou os olhos e formou uma imagem fantasmagórica que caiu em direção a um caixão invisível. O já deprimido Botis instantaneamente se sentiu extremamente exausto. Ele não pôde deixar de fechar os olhos, querendo desmaiar. Bela adormecida. Por outro lado, a virtual persona de Aldrey, que não havia se tornado totalmente independente, era como uma sombra escura, trazendo consigo uma sensação de depravação. Ela ergueu a mão e beliscou a testa. Suas pupilas silenciosamente ficaram verticais, eles eram dourados e frios. A mente de Botis explodiu instantaneamente quando bolhas de luz apareceram na superfície de seu corpo. Dentro das bolhas, os raios de luz das estrelas se condensaram em insetos com suas cabeças e caudas fundidas no vazio. Psiquiatra, frenzy. Isso pode desencadear completamente as emoções do alvo e até mesmo fazer com que ele perca o controle. Botis já havia sido infectado com peste mental e estava em um estado extremamente anormal. Depois disso, ele foi afetado pela magia da Bela Adormecida e ficou extremamente desanimado. Frenzy agora desencadeava tudo, tornando imediatamente difícil para ele se controlar, pois mostrava sinais de perda de controle. Aproveitando a oportunidade, Catleia abriu os olhos, ergueu a mão direita e formou rapidamente um punhado de areia estrela giratória na palma da mão. A floresta sob a noite ficou ainda mais escura. A lua carmesim desapareceu do céu enquanto as estrelas apareciam uma após a outra. Eles estavam densamente embalados e deslumbrantes. As estrelas espalharam seus raios de luz, formando um magnífico pilar de luz que envolvia a área ao redor de Saint Secretis Botis e seus arredores. Em meio ao susto, Botis ficou um pouco mais acordado. Sua figura rapidamente se transformou em um borrão enquanto ele continuava piscando, criando mais de 10 pós-imagens na floresta. No entanto, ele não conseguiu escapar do envolvimento da luz das estrelas, nem poderia teletransportar para longe. Um por um, a luz das estrelas derreteu e dissipou os diferentes Botis. Finalmente,
Restava apenas uma pessoa se ajoelhando, sustentando seu corpo com uma palma enquanto lutava. O corpo de Botiz estava em frangalhos. Seus olhos já estavam vermelhos escuros, e ele parecia estar à beira da insanidade. Quando a luz das estrelas estava em seus momentos finais, ele piscou e evitou o ataque seguinte da persona virtual de Audrey. Então, ele manteve Blinking e criou doppelgangers ao lado de Catley e persona virtual de Audrey. Um de seus doppelgangers agarrou com a mão esquerda, distorcendo a área onde a persona virtual de Audrey estava localizada. Ele o escondeu em uma tentativa de conter o inimigo. Quanto ao seu outro doppelganger, ele abriu os braços e convocou um espesso pilar de luz cercado por chamas sagradas, deixando-o explodir no espaço oculto. Durante este processo, o outro doppelganger de Botiz removeu secretamente a ocultação do espaço. Portanto, assim que a sombra correspondente à persona virtual de Audrey foi libertada da restrição, ela foi envolvida por um sagrado pilar de luz, derretendo-se rapidamente. Em seu estado piscando, Botiz podia usar os poderes do Beyonder a uma velocidade mais rápida que o normal, mas não conseguia sustentá-lo por muito tempo. Isso foi algo que foi alcançado usando seus numerosos Words of Star. Em outro lugar, o Santo dos Segredos, Botiz, também estava atacando Catleya. Ele usou vários poderes e, no curto espaço de 1 ou 2 segundos, inundou seu alvo com uma enxurrada de ataques. Isso forçou Catleya a usar constantemente a magia roupa nova do Imperador para evitá-la. Ela foi momentaneamente incapaz de contra-atacar e estava em grave perigo. Alguns segundos depois, o Blinking de Botiz finalmente desacelerou. A mania em seu coração também diminuiu. Nesse momento, escamas brancas e pesadas de repente apareceram fora da floresta. Eles eram levemente discerníveis, como se estivessem formando um gigante extremamente opressor. Na noite escura onde a lua carmesim estava obscurecida, um fluxo de respiração quase invisível desceu de cima para baixo, envolvendo Botiz e Catleya. Os dois semideuses sentiram como se tivessem sido atingidos por um raio quando sua psique foi dilacerada. Seus corpos espirituais pareciam ser penetrados. A respiração de um dragão mental. Com seu estado mental já em péssimo estado e tendo usado alguns de seus trunfos, a mente de Botiz ficou em branco. Enquanto os flashes passavam diante de seus olhos, seu corpo não podia deixar de tremer. Quanto a Catleya, ela carregava a Muon Paper Figurine que ela havia obtido de Force. Isso ajudou a suportar o fardo do Psychic Piercing uma vez. Embora fosse incapaz de eliminar completamente os efeitos de Mindragon Breath, poderia ajudar Catleya a se recuperar mais rapidamente. Isso significava uma oportunidade em uma batalha no nível semideus. Em apenas um segundo ou dois, os olhos de Catleya voltaram ao normal. Quanto a Audrey, que estava em sua forma de dragão e se escondendo na escuridão fora da floresta, ela lançou outra privação mental em Botiz. Sem hesitar, Catleya levantou a mão direita e condensou a terrível lança que estava manchada de sangue fresco. Ela jogou no Santo dos Segredos, Botiz. Desta vez, Botiz não conseguiu mais se esquivar ou resolver a situação. Seu peito foi perfurado pela lança de Longinus. Seu corpo enrijeceu por um momento antes de desmoronar rapidamente, transformando-se em incontáveis e deslumbrantes Words of Star. Alguns desses Words of Star desapareceram diretamente, enquanto outros se devoraram. Alguns deles se fundiram em um ponto distante, formando um novo Botiz. Não havia mais qualquer racionalidade em seus olhos. Seu corpo estava em colapso contínuo, revelando uma forma de criatura mítica incompleta e extremamente fraca. Neste momento, uma porta ilusória apareceu ao lado dele. Era azul acinzentado que tinha 7 fechaduras de latão. A porta ilusória se abriu rapidamente ao cuspir uma caixa de joias de 3 camadas embutida com várias pedras preciosas. A caixa dos grandes antigos que havia sido exilada havia retornado. Com um olhar enlouquecido, Botiz pegou a caixa, revelando um sorriso cruel e sanguinário ao tentar abri-la. O terceiro nível. Capítulo 1199. Caixa inauspiciosa para o retorno do artefato selado grau 0 de Botiz, ou a restauração de sua condição normal. O eremita Catleya e a juíza Audrey fizeram um plano preliminar. Afinal, eles não estavam confiantes em matar um semideus em tão pouco tempo. Se não fosse pelo fato de Botiz ter caído em uma armadilha tendo sofrido os golpes letais de peste mental, Bela adormecido e Frenzy e o colocado em um estado louco e incoerente, ele realmente teve muitas oportunidades de teletransportar embora sem ser parado. Nesse caso,
Catleya e Audrey só podiam esperar que Botis voltasse para uma casa segura e libertasse Force. Uma vez que o Eof Mystery Prind fornecesse feedback, eles poderiam remotamente criar uma oportunidade para Miss Magician convocar a projeção do vazio histórico. Neste momento, enfrentando Botis, que estava a caminho de perder o controle sem ter como reverter isso, a tentativa maluca de ativar totalmente o artefato selado Grau Zero, Catleya e Audrey, uma bem no meio da cena e a outra escondida do lado de fora da floresta, simultaneamente realizou a mesma ação. Eles pegaram um amuleto escuro translúcido e recitaram uma palavra em Jotun, estrela. Este foi um feitiço de teletransporte. Seguindo os padrões, rótulos e símbolos do Record nas viagens de Leimano, Klein fez ele mesmo um amuleto. Como Castela de Sefira poderia mobilizar os poderes do caminho do maroto, não havia razão para não responder aos apelos do domínio do aprendiz. Quanto aos materiais necessários para os feitiços, seja Mysticologist Catleya ou Traveler Force, ambos tinham um certo nível de entendimento sobre isso. Não havia necessidade de o Senhor Tolo ensiná-los. Quando os dois teletransportaram para longe com o acionamento do feitiço, tendo planos de voltar depois de 1 minuto ou 2 para confirmar a situação, havia um sorriso cruel no rosto de Botis. Seus olhos estavam cheios de loucura quando suas ações de repente endureceram. Por mais que tentasse, não conseguia abrir o terceiro nível da caixa dos grandes antigos. Era extremamente pesado, como se estivesse envolvido e suprimido por camadas de forças. Não havia como ativá-lo. Isso fez com que Botis sentisse que estava tentando abrir um novo mundo, não uma caixa. Em um instante, ele sentiu algo e a loucura em seus olhos desapareceu. Extremo espanto e medo surgiram nele. Tic-tac. Tic-tac. Fios de luz deslizaram do corpo de Botis. Quando tocavam o solo, transformavam-se em insetos formados pela resplandecente luz das estrelas. Os corpos dos insetos foram dobrados em um semicírculo, formando um brilho mágico que lembrava portas ilusórias. Neste momento, sua forma incompleta de criatura mítica de repente entrou em colapso e se desintegrou de maneira irresistível. Os 2 globos oculares de seus olhos pousaram no chão e ficaram manchados de poeira. Esses 2 globos oculares estavam congelados com um olhar indescritível de horror. Eles foram mantidos perfeitamente, completamente diferentes das outras partes de seu corpo. Um feiticeiro secreto da sequência 4 morreu assim. Bem, a caixa dos grandes antigos, que tinha uma superfície preta prateada com muitas pedras preciosas incrustadas, caiu ao lado dos olhos de Botis, como uma caixa de joias, comumente vista em famílias aristocráticas. Acima da névoa cinzenta, no antigo palácio, Klein soltou um suspiro de alívio ao baixar o cetro do deus do mar em sua mão, perplexo. Ele estava a poucos momentos de ativar o poder do castelo Sefira e usar o nível de um anjo para conjurar tempestade relâmpago. Ele queria impedir que Botis abrisse o terceiro nível da caixa dos grandes antigos, mas o contra-ataque mutuamente destrutivo do Santo dos Segredos falhou. Ele encontrou uma falha inesperada desde o início. Depois que Shio deixou o primeiro campo de batalha, ela imediatamente seguiu o plano e rezou para o Senhor Louco. Com isso, Klein encontrou uma oportunidade de entrar no mundo acima da névoa cinza. Através da estrela carmesim correspondente ao eremita e à justiça, ele monitorou a batalha. Ao se mudar para o segundo campo de batalha, Audrey encontrou uma oportunidade de orar, para que Klein pudesse usar sua estrela carmesim para interferir diretamente no mundo real. Esta também foi a razão pela qual Audrey chegou ao seu destino depois de Tirmit Catleya. Segundo o que a Rhodes disse, o terceiro nível da caixa dos grandes antigos contém algo muito assustador. Eu pensei que o verdadeiro Criador havia dado a ele para criar um desastre terrível e no momento crítico, para mostrar as verdadeiras cores de um Deus maligno. Quem diria que não poderia ser aberto? Klein olhou para a estrela carmesim representando o mágico e descobriu que estava coberto por uma camada de cinzas negras. Parecia ter coagulado, impossibilitando de ver a cena lá dentro para confirmar a condição da senhorita Mago. Esta foi a primeira vez que ele encontrou tal situação, evidência de quão alto e estranho era o nível da caixa dos grandes antigos. Quanto à magia da bela adormecida e a lança de Longinus que ele viu, ele teve algumas ideias. Depois de aprender sobre os poderes da reencenação mística na reunião privada, Klein derrubou suas especulações sobre a magia do conto de fadas que Bernadette tinha. Ele originalmente acreditava que o imperador havia criado especialmente as histórias para sua filha com base nos contos de fadas da terra,
Ou que depois que o pai de Bernadette faleceu, ela havia deliberadamente reencenado os contos de fadas que ele havia contado a ela como uma forma de expressar sua dor. Pelo que parece, a resposta provavelmente não era essa. Alguns dos contos de fadas anteriores à primeira época podem ter sido misteriosos. Isso significava que esses contos de fadas se originaram de incidentes misteriosos que aconteceram na vida real. Eles foram espalhados entre as pessoas e gradualmente se tornaram histórias. Eles foram registrados por escritores e ainda mais embelezados. Isso corresponde à profecia sobre o tempo em que as estrelas estão certas. Mistério e nunca saiu e sempre esteve por perto. Acontece que na era da Terra antes da primeira época, eles foram suprimidos por algum tipo de poder ou selados. Se for esse realmente o caso, algumas das lendas e histórias da Terra podem ser explicadas de outro ângulo. Não é de admirar que haja uma lança de Longinus. Eu me pergunto se a fábula chinesa da utopia etérea, Peachlasson Spring, é envolvido em mistério. Vou contar a Madame Hermite mais tarde e ver se ela pode criar uma nova magia de acordo com isso. Eu me pergunto se Bernadette se tornou uma misticóloga antes da morte do imperador. Se ela o fez, é difícil dizer se essas mágicas de contos de fadas foram criadas pelo imperador, um Beyonder da sequência 1 do caminho Mystère Prière, ou pela rainha mística Bernadette. Os contos também são misteriosos em seus últimos anos, e também que ele poderia extrair poder deles. Bem, não há registro correspondente no diário de Bernadette. Não consigo ver a reação do imperador e seus palpites. Uma das razões pelas quais ele insistiu em ir à lua é verificar certas coisas. É uma pena que a maioria dos mitos seja falsa. Não há como usar o poder deles. Os romances da era da internet são os mesmos. Clem suspirou levemente enquanto se recostava em sua cadeira e continuava prestando atenção no campo de batalha. Na floresta desmoronada, Tiamat e Catleya Justice Aldra enfrentaram as mudanças anormais sofridas por Bottice e desistiram tacitamente de injetar sua espiritualidade para usar os amuletos. Apesar de manter seu estado de transformação do dragão, Audrey ainda estava se escondendo na escuridão fora da floresta, desconfiada de quaisquer acidentes ou semideuses oficiais que pudessem ter percebido a comoção e vindo investigar. Quanto a Tiamat e Catleya, ela foi empurrada para o local onde Bottice havia morrido pelo vento. Ela cuidadosamente evitou a caixa dos grandes antigos. Devido ao fato de que um escriba poderia usar muitos poderes, um artefato, selado de nível semideus geralmente teria efeitos extremamente negativos. Além da caixa dos grandes antigos, Bottice deixou apenas um bolso preto que parecia fazer parte de seu manto. Além disso, havia também a característica Beyonder reunida, 2 globos oculares e cerca de 10 Words of Star. A maioria dos Words of Star havia sido destruída. Considerando o horror exibido pela caixa dos grandes, antigos, bem como o fato de que Bottice era um membro de alto escalão da Ordem Aurora e poderia ser abençoado por um deus, Catleya não pegou os itens precipitadamente. Ela temia que acontecesse um acidente, fazendo com que a situação se desenvolvesse negativamente. Anteriormente, durante as reuniões privadas, eles se comunicavam sobre como lidar com tais situações. Ou seja, se tivessem tempo e oportunidade, primeiro sacrificariam um item ao Senhor Louco e depois o distribuiriam sobre a névoa cinza. Afinal, muitos itens podem trazer perigos desconhecidos se entrarem em contato com itens com efeitos negativos desconhecidos. E havia uma grande probabilidade de que Bottice tivesse um artefato selado de grau 0. Às vezes, apenas saber da existência de um artefato selado desse nível era suficiente para causar uma morte súbita. De acordo com o que T-Star Leonard havia dito, era melhor não entrar em contato com tais artefatos selados. Era melhor não perguntar, descrever ou bisbilhotar. Apenas uma verdadeira existência de alto nível poderia suprimi-los. Sem qualquer hesitação, Catleya tirou velas de prata e outros itens rituais dos vários bolsos escondidos de seu manto preto com estampa roxa. Ela então estabeleceu um ritual de sacrifício simples. Durante esse processo, ela beliscou os lábios, assobiou e criou um servo ajudante invisível. Demorou cerca de 10 segundos para montar o altar. Depois de recitar rapidamente o nome honorífico do Senhor Louco e usar materiais espirituais para abrir a porta do sacrifício e outorga, Catleya soltou um suspiro de alívio. Ela fez o servo invisível mover a caixa dos grandes antigos, o bolso preto, 2 globos oculares, a característica Beyonder reunida e os 9 vermes de estrela para o altar. Com o hoje, os itens voaram e passaram pela porta ilusória. Quando Catleya viu isso,
Ela imediatamente beliscou o lábio inferior com o polegar e o indicador, preparando-se para assobiar mais uma vez para dissipar o cervo invisível. Mas em meio ao assobio, o criado ficou imóvel, como se não tivesse nada a ver com a Catleia. As pálpebras da Catleia eremita se contraíram quando ela cerrou o punho direito e o empurrou para a boca, preparando-se para usar o chifre da magia. Naquele momento, um branco prateado resplandecente apareceu do nada no altar. Camadas de relâmpagos formaram uma tempestade destrutiva que envolveu o cervo invisível no meio. Tudo isso rapidamente se acalmou quando o cervo mutante foi completamente destruído. Catleia suspirou e abaixou a cabeça, agradecendo sinceramente ao Senhor Louco. Então, ela seguiu o procedimento de encerramento do ritual e arrumou seus pertences. Ela usou a magia branca de neve, que estava mais próxima de uma técnica de profecia, para limpar a cena de seus vestígios. E neste momento, Aldrey já havia usado o feitiço teletransporte de antes e saiu de cena. Catleia olhou em volta e, considerando que o Senhor Bobo poderia precisar de algo mais ritualístico, ela tirou um cartão do bolso e jogou no meio da floresta que desmoronava. A carta estava meio inserida no solo, revelando a imagem de um velho segurando uma lâmpada de vidro e um cajado enquanto explorava sozinho, o eremita das cartas de tarô. Capítulo 1200, Aleatoriedade. Depois de um tempo, o espaço na floresta desmoronada de repente se partiu, revelando uma porta ilusória, mas misteriosa. A porta se abriu silenciosamente e um homem bonito com cabelos pretos e olhos dourados saiu. Ele estava vestido com um terno bem passado, parecendo maduro e elegante. Antes que ele pudesse examinar a cena, ele ouviu um estrondo alto. Ele podia sentir uma violenta tempestade soprando em sua direção e viu um homem de meia idade com uma aura imponente aparecer à sua frente. O homem de meia idade tinha lóbulos grandes bastante óbvios. Seu cabelo era azul escuro e grosso, e parecia haver incontáveis relâmpagos escondidos em seus olhos. Ele era o cardeal da Igreja do Senhor das Tempestades, arcebispo da Diocese de Baclund, Deep Blue e oficiante Randall Valentinus. O clérigo de manto preto bordado com símbolos de tempestade olhou em volta e lançou seu olhar para o homem de olhos dourados. Ele perguntou com voz estrondosa: Celta, o que aconteceu aqui? Celt, o homem de olhos dourados, balançou a cabeça. Acabei de chegar também. Assim que ele disse isso, um corpo espiritual quase transparente semelhante a uma montanha, apareceu no vazio e colocou uma figura no ar. A figura estava vestida com um longo manto de bispo preto com estampa vermelha. Seus olhos eram profundos e ele não tinha barba. Ele era o responsável pela diocese de Baclund da Igreja da Meia-Noite, Anthony Stevenson. Depois que o gigantesco corpo espiritual completou sua missão, ele imediatamente encolheu e entrou na boca de Santo Antônio. Ao mesmo tempo, longos cabelos pretos cobriam seu rosto e um espírito translúcido e errante apareceu atrás de Anthony. Segurou-se em seu ombro, impedindo-o de cair. No segundo seguinte, um fluxo turbulento de ar veio da cidade de Baclund e empurrou uma figura para esta área em alta velocidade. Logo, a figura parou. Era um velho vestido com uma túnica branca de padre e um boné de clérigo. Ele tinha um rosto gentil. O ar expelido pelas costas do ancião desapareceu quando o tubo preto que brilhava com luz metálica recuou de volta para seu corpo. Este era o arcebispo da Diocese de Baclund da Igreja do Deus do Vapor e Máquinas. Ele era um membro do Conselho Divino, Oramikaiden. Ele estranhamente parou no ar e olhou em volta. Embora a batalha aqui não seja muito intensa, é definitivamente no nível do santo. Além disso, a aura poluída remanescente é simplesmente. Enquanto falavam, os 4 semideuses olharam para o meio da floresta desmoronada. Havia uma carta de tarô representando um velho segurando um bastão e uma lâmpada de vidro. A carta do eremita. Randall Valentinus, Celt, Anthony e Oramik instantaneamente ficaram em silêncio enquanto ninguém falava por um momento. Acima da névoa cinzenta, no antigo palácio, Klein estava franzindo a testa enquanto olhava para a caixa dos grandes antigos à sua frente. No momento em que este artefato selado de grau 0 foi sacrificado, todo o castelo da Sefirah começou a se mexer, como se tivesse sido levado ao ponto de ebulição. Uma enorme quantidade de energia foi ativada automaticamente, formando uma torrente que parecia vapor enquanto abafava completamente a caixa dos grandes antigos e envolvia firmemente. Neste momento, a caixa de joias preta prateada que estava incrustada com pedras preciosas parecia se tornar um inseto em âmbar. Não havia espaço para nenhum movimento. Anteriormente,
O castelo Sefira era acionado quando eu espiava os verdadeiros deuses ou reis dos anjos quando eu era ferido. Esta é a primeira vez que ele experimentou tais mudanças devido a um item de fontes externas. Clay não pôde evitar, mas levanta a mão direita para enxugar o suor inexistente. Francamente falando, ele ainda estava com um pouco de medo. Ele sentiu que havia se empolgado um pouco depois de obter o controle inicial do castelo da Sefira. No passado, ele não ousava deixar um artefato selado de grau 0 entrar neste lugar. E desta vez, porque não envolvia uma singularidade, e com a forma como ele havia melhorado em relação ao passado, isso o fez pensar em fazer uma tentativa. Felizmente, está sob controle. No futuro, terei que dizer a Madame Hermite e aos outros que eles não podem pegar nada e sacrificá-lo para mim. Eu não sou um homem de trapos. Depois de murmurar algumas palavras, ele começou a inspecionar a caixa dos grandes antigos. Ele lembrou que a senhorita Mago ainda estava dentro do artefato selado, então planejou descobrir a situação da caixa dos grandes antigos o mais rápido possível para evitar que a isca morresse por perda de tempo. O nível deste artefato selado é muito alto. A compreensão de Rhodes sobre isso é bastante limitada. Ainda terei que fazer isso sozinho. Pelo que parece, desde que eu não tente adivinhar o que é o terceiro nível ou tente procurar a fonte do poder, o perigo é aceitável ou mesmo inexistente. Klein fez uma avaliação preliminar com base em sua intuição espiritual. Imediatamente depois disso, ele conjurou uma caneta e papel e começou a fazer uma adivinhação. Depois de um período de tempo desconhecido, ele finalmente abriu os olhos e murmurou silenciosamente: o primeiro nível pode permitir que o espaço interior troque de local com a área do alvo e miniaturize a cena correspondente, transformando objetos em brinquedos. Esta é uma habilidade que pode mal aproveitado. Os seres vivos transformados em brinquedos devem ser soltos em até 24 horas. Caso contrário, eles serão convertidos permanentemente. Mesmo seus corpos espirituais nunca irão desfrutar de um descanso eterno. É muito fácil liberá-los. Desde que uma região específica seja escolhida, uma tão pequena que quase não tenha nenhuma criatura viva, trocá-la pelo espaço interior servirá. Há um limite para o escopo dessa habilidade. Atinge seu limite com uma cidade do tamanho de Baclund. Porque usei Baclund como exemplo. O segundo nível registra diferentes cenas. Há o abismo, cosmos e todos os tipos de lugares. Ele permite que o usuário e os seres vivos dentro de um certo alcance se movam diretamente para a área-alvo. Este problema é aleatório. Uma pequena porção pode ser designada pelo portador, liberando assim o local correspondente. Na maioria das vezes, o local escolhido irá mudar, e o destino do destino final será imprevisível. Quanto a quando o local designado será efetivo e quando ocorrer alguma anomalia, não há como saber. Além disso, isso parece ser algo que não pode ser afetado pela boa sorte. Ou talvez, boa sorte não possa afetar aqueles abaixo da sequência 0. Isso significa que não posso usar esta caixa do poder Beyonder dos grandes antigos para transferir diretamente a Cidade de Prata, para fora da terra esquecida dos deuses. Suspiro, se eu puder, meu ritual de Miracle Invoker será muito simples. Vou tentar e ver se transformá-los em brinquedos funcionará mais tarde. O terceiro nível é muito perigoso, muito perigoso. Não vou correr o risco de me intrometer em seus segredos. Não, isso deveria ser chamado de cortejar a morte. Os efeitos negativos da caixa dos grandes antigos são muito simples. Só que o portador irá desaparecer aleatoriamente, morrer repentinamente ou sofrer mutação. Se não houver detentores, os seres vivos nas áreas circundantes encontrarão assuntos aterrorizantes um após o outro, dependendo de sua distância e de seus tamanhos. O alcance máximo é o mesmo do primeiro nível. Esses artefatos selados de grau 0 podem destruir cidades, arbitrariamente, matando centenas de milhares ou mesmo milhões. Não é de admirar que eles recebam o selo mais alto. Não se deve perguntar, descrever ou intrometer-se neles. Para onde foram as entidades que desapareceram? Isso parece ter algo a ver com a cena do segundo nível. A razão pela qual o Santo dos Segredos ousa se mover com este artefato selado é porque ele teve as bênçãos do anjo do destino Ouroboros. Ele pode reduzir ao mínimo os efeitos negativos, mas mesmo assim não se atreveu a segurá-lo por muito tempo porque as bênçãos iriam passar. Parece ser a razão pela qual ele não conseguiu recuperar a lucidez antes do tempo e encontrar uma chance de se teletransportar teve a ver com sua sorte se tornar ruim.
É muito difícil matar santos que são valorizados por uma grande organização. Devo dizer que Madame Hermite é considerada experiente e lúcida. Ela não fez nenhum contato precipitado com ele. Em vez disso, ela criou um cervo invisível para segurá-lo. Além disso, ela sacrificou este artefato selado de grau zero para mim no menor tempo possível. Em teoria, posso invocar uma projeção do vazio histórico para segurar este item. Afinal, não importa se ele morre, desaparece ou sofre mutação. No entanto, o tempo de uso não pode ser garantido, a menos que eu receba a bênção de Yuan Septim. A maneira de selá-lo é colocá-lo no mundo espiritual, e isso não é suficiente. Tem que ser um espaço que foi distorcido e escondido no mundo espiritual. Então, a água comum deve ser despejada regularmente, permitindo que a caixa dos grandes antigos brinque com micróbios todos os dias. Com tantos seres vivos, pode durar muito tempo. Com isso, linha de pensamento, ainda existem muitos métodos para selá-lo. Depois de descobrir aproximadamente a situação exata da caixa dos grandes antigos, Klein olhou para o artefato selado de grau zero e sentiu que o terceiro nível não parecia mais tão perigoso e impossível de abrir quanto antes. Ele acreditava vagamente que, desde que estendesse a mão e removesse o selo colocado nela pelo castelo Sefirah, ele poderia facilmente abrir o terceiro nível da caixa dos grandes antigos. Que forte tentação! Klein retraiu o olhar e assinou com a mão, fazendo com que a caixa dos grandes antigos voasse em direção à pilha de lixo no canto. Independentemente de ser um artefato selado de grau zero ou não, vá até lá para ficar em quarentena e se controlar. Como um terrível artefato selado de grau zero, é preciso ter um número para mostrar sua importância. Infelizmente, não sei quantos artefatos selados grau zero as 7 igrejas obtiveram. Não deve passar de 50, certo? Sim, a caixa dos grandes antigos pode ser nomeada temporariamente 0 a 61. Vou ajustá-lo de acordo com a situação no futuro. Se Madame Hermite não for capaz de criar um ambiente selado, ela pode colocar 0 a 61 acima da névoa cinza. Assim que ela precisar, ela pode se candidatar. Claro, ela deve orar ao Will com antecedência por suas bênçãos. Eu me pergunto em que estágio terei que estar antes que o rei de amarelo e preto que exerce boa sorte possa ser genuíno em nome. Há uma parte em Miracle Invoker, e deve haver uma parte em Atendante of Mysteries. Klein se divertiu com seus pensamentos e finalmente pegou a característica Beyonder deixada para trás por Saint of Secrets Botis. Parecia um cristal com inúmeros raios de luz refratados dentro dele, formando portas ilusórias e resplandecentes. Depois de olhar para ele por alguns segundos, ele de repente jogou a característica Beyonder no ar. O poder do castelo de Sefirah ferveu mais uma vez. Sob o controle de Klein, formou uma onda corpórea semi-translúcida e atingiu o cristal com força. O cristal quebrou instantaneamente, dividindo-se em incontáveis pequenos pontos de luz. Um gás preto como breu emergiu de dentro antes de derreter rapidamente, torcendo e se dispersando dentro do castelo Sefirah. Sob a lei da convergência das características do Beyonder, aqueles minúsculos pontos de luz lentamente se juntaram e, em quase um minuto, eles se transformaram na magnífica e sonhadora aparência de cristal de antes e pousaram na palma da mão de Klein. A contaminação interna foi eliminada. Dentro do castelo Sefirah, Klein era equivalente a um anjo da sequência 2. No entanto, ele tinha principalmente o poder, mas não os poderes de Beyonder do nível correspondente. Ele precisava do item de apoio certo para ajudá-lo. Depois de anotar a característica Beyonder do Secret Sorcerer, ele lançou seu olhar para os 2 olhos restantes de Botis.